E aí, vamos para mais um review na verdade, da semana 13 agora da NFL, né? Já estamos aí faltando 5 rodadas agora para acabar a temporada regular e sabemos aí quem vai para os playoffs. Pô, uma rodada que decidiu algumas coisas, mas também abriu muitas. A AFC Norte aí parece que tem um novo candidato. Parece que ninguém quer essa AFC Norte. E pode ser que o Bengals fique aí no final, né? Mas a AFC South agora parece que vai ser uma briga até o fim. E tivemos uma grande surpresa, né, do Panthers, né, Danilo? E aí? Fala, Heitor. E aí, beleza? Cara, os jogos estão ficando muito loucos, hein? Sim, Ah, muito. essa volta do Joe Burrow e a vitória em cima do Baltimore, o jogo lá em Baltimore, né? O jogo, vitória fora de casa dos Bengals, a derrota dos Chiefs para os Cowboys, né? No Thanksgiving, é algo também Uhum. que, para mim, foi surpreendente. E até mesmo, cara, o Chicago Bears ganhou bem também do Eagles, lá na Filadélfia. Vários jogos assim, Panthers, a vitória dos Panthers contra os Rams, enfim. Muito jogo surpreendente, muita vitória legal. E, cara, a NFL tá ficando cada vez mais legal, né? Vai afunilando A ali, né? E aí as temporada vai histórias. afunilando, cara, e vai ficando muito legal. É, essa é a parte boa aí da NFL. Mas o problema é que também ela já tá acabando, né? Aí fica aquele É mix ali de verdade. emoções, mas sim. Exato. Bom, bom, e como essa rodada aqui teve todos os times, né? Jogaram por conta do Thanksgiving, né? E nacionalmente ali é um feriado, né? Dos Estados Unidos. E eles sempre colocam, né? Cowboys e Lions aí, pra quem não conhece aí muito da história, mas é isso. O Cowboys e Lions sempre jogam no Thanksgiving, na quinta-feira. E sempre tem 3 jogos, né? E o motivo do Dallas Cowboys e o Lions é porque são os times mais que tinham mais torcida, né, na época, né, dele. Eu acho que é um pouco parecido essa história, né? Eram os times mais famosos pelo menos na TV, né? Não Na sei dos seus verdade, lados aí. o Detroit, a história do Detroit é que, assim, eles estavam tentando, o Detroit, assim, foi uma época que o beisebol dominava os Estados Unidos. Uhum. O Detroit Tigers era tinha muito mais mídia da época, né? As pessoas se interessavam muito mais por beisebol. E o Detroit Lions teve a ideia de fazer esse jogo no Thanksgiving, foi um sucesso, e aí os caras mantiveram a tradição desde então. É Ali nos verdade. anos 60, nos anos 60, o Dallas Cowboys, que já estava ali crescendo como um dos times de mais torcida nos Estados Unidos, também, né, quis aproveitar também, né, e também jogar o Thanksgiving. E aí a NFL também gostou da ideia, e enfim, o Dallas Cowboys tem jogado desde então. Se eu não me engano, cara, acho que só teve 1 ou 2 anos, acho que 76, se eu não me engano, que o Dallas não jogou no Thanksgiving. Não lembro exatamente por qual motivo, mas enfim. E aí, recentemente, 2006 para cá, a NFL colocou mais um jogo, né? Um jogo Uhum. noturno, um terceiro jogo ali de Thanksgiving. E, pô, é legal pra caramba, né? É o que eu É, sempre falo, meu, Thanksgiving é um domingo na minha quinta-feira. Tem um exatamente, é. domingo na minha quinta-feira, que é muito legal. São os mesmos horários ali do jogo de domingo e é muito legal. Geralmente Sim. são jogos bem tradicionais, né? Eles trazem sempre ali um duelo divisional, ou do Cowboys ou do Lions. Então já é um jogo ali que é legal. Na época que o Lions não tava bem e o Bears também, às vezes tinha um Lions e Bears, não era tão legal assim de ver. Sim. Mas é sempre tradicional, né? E sempre tem todas as histórias, né? Tem ali a questão do Peru ali que o come ali, quem ganha, né? Tem o Madden sempre é lembrado, né? Até porque ele era uma grande estrela, né? Nesses momentos ali. Então é legal, é uma semana especial aí para NFL. E bora aí falar do primeiro jogo, Sim. é, Green Bay Packers e Detroit Lions. Um jogo aí que, pô, o Packers, na verdade, o Lions aí se complicou aí talvez nos playoffs, né? E não sei, o Lions pra mim tá uma história meio que se repetindo, né? Pô, sempre quando chega aqui eles começam a perder os jogos assim, né? E aqui perderam aí grandes armas, né? O Amon St. Brown não tá jogando, o Stan Porta também não. O Jameson Williams aí teve um drop bem importante ali numa quarta descida. É,
E é isso, né? E o bom jogo do Green Bay Packers, né? Mas pro Lions aí complicou, né? Cara, complicou. Ainda mais por ser um jogo de divisional, né? É. Packers venceu 31-24 Que eles e, venceram os dois assim, jogos, eu o Packers. sinceramente. Então, exatamente. E isso aí complica pra caramba o Hum, Detroit aí assim, ele ainda tem chance de ganhar a divisão, mas fica mais difícil. Ainda mais tendo um uhum. desempenho desse dentro da divisão, né? E o Packers, cara, assim, sinceramente, eu fiquei surpreso com esse jogo. Eu não esperava que o Packers fosse, assim, que o Packers fosse jogar tão bem e que o Jordan Love fosse jogar tão bem, porque ele Exato, é lançou isso que para eu ia comentar quatro também, né? touchdowns. Uhum. Quatro Bons touchdowns, passes cara. também, Então, pô. Fez assim, passes longos. sim, sim, Uhum. sim, exato. E ele mandou muito bem, assim, cara. O Detroit, e eu acho que o Detroit, cara, ele se perdeu um pouco ali em determinado momento do jogo. Eu achei que eles ficaram um pouquinho. é, Em determinado momento ali, principalmente no terceiro quarto, quando o Packers fez dois touchdowns seguidos, né? E assim, eles estavam tentando voltar atrás. O Packers fez o touchdown, eles fizeram, o Detroit fez outro, o Packers fez de novo, abriu 31-21, e aí, cara, assim, deu pra ver que, assim, na cara do pessoal do Detroit, que, assim, os caras já estavam desesperados. Estavam Uhum. desesperados porque os caras, assim, já estavam tentando ali as quartas descida, os caras já estavam assim, naquele desespero, e enfim, acabaram perdendo, né? Nesse caso, por exemplo, só falando rapidamente dessa quarta para três aí, que já estava no final do jogo, tava faltando 10:55 para acabar. Uhum. Foi uma quarta para três na linha de 21 do Packers. Ou seja, eles já tinham condições de chutar o field goal. Eles estavam 10 pontos atrás. Eles iriam precisar do field goal do mesmo jeito. Uhum. Era mais fácil ter chutado um field goal, ter feito ele, ter deixado em uma posse e depois forçava. Tanto é que na jogada seguinte, o Packers teve um punch. A defesa foi bem, conseguiu forçar um punch. Ou seja, o Detroit teria a última posse de bola com chance para fazer o touchdown e Uhum. empatar o jogo. Mas enfim, cara, e assim, o time acabou. Isso que é o que eu falo, Detroit. Eles se perdem sozinhos. Eles perdem para eles mesmos. Assim, eles se complicam por causa de decisões deles, assim. Então, assim, enfim, não gostei dessa chamada aí. Do lado do Packers, que tem para trazer também. O primeiro touchdown dos Packers. Cara, eles foram numa quarta para três e fizeram Uhum. o touchdown. E, assim, um passo do Jordan Love. E, enfim, assim, eu não. O Packers, eles jogaram de uma maneira, assim, cara, muito diferente, muito boa. E, cara, não sei como que vai dar desse Packers aí, hein? Então, eu sempre tive confiança nesse time, mas acho que no playoffs eles vão só decepcionar de novo. Em casa ainda, eu acho. Mas é um time muito perigoso, né? Muito bom. O Micah Parsons aí, pô, que jogaço que ele fez, né? Ele teve dois sacks e meio, 4 tackle for loss. Na verdade, 3 tackle for loss e 4 QB hits, né? Então, assim, tava dominando o jogo todo. E a defesa tá jogando muito bem. Mas a gente sabe que o Packers, às vezes, né? Nos playoffs, eles começam a sentir. Mas é um Sim. time perigoso, é um time bem forte, né? Tem um elenco muito forte. Sei lá, falta ainda um Chan, não sei o que é, mas o Packers eu não confio muito bem. Mas é isso. A AFC Eu Norte também aí tá não, cara. muito. Falar a verdade. Hum, Não, falar a verdade, assim, eles vão ter um jogo contra o Chicago Bears aí no final de aham. semana. Vamos ver como é que eles vão se sair. Porque, assim, ganharam bem do Detroit, ótimo. Só que, cara, assim, mesma coisa, assim, não me convenceu ainda, apesar de ter feito uma boa partida. Uma boa partida mesmo. Uhum. Mas vamos ver, vamos ver. Eu ainda vou ficar um pouco de cautela aí com esse pack. Esse. O calendário do Packers parecia que seria dificultoso, mas não foi. Né? Eles pegaram o Cincinnati, por exemplo, do Browning, né? Eles não tiveram nenhuma dificuldade fora da divisão, né? Eles pegaram, É, pô, a East, talvez ali o Eagles foi a grande dificuldade, e o Cowboys aí, o jogo que empataram. Mas de resto, assim, a AFC Norte não parece que tá tão forte assim, né, que nem nos outros anos. Então eles tiveram um sim. calendário até mais tranquilo e não tiveram muito desafio, né? O Bears, eu não sei se é esse desafio também todo, né? O Bears tá jogando bem, mas também o calendário dele tá bem tranquilo também. Mas o próximo jogo é um bom jogo aí para os dois times aí e vai decidir talvez. Né? Eles têm dois jogos, né? Uma sequência de dois jogos aí
pra decidir aí a divisão, né? Sim. É isso desse jogo, eu acho. E é isso. Desse jogo é isso. Bora aí pro próximo. Caramba, hein? Cowboys. Como vocês aí se organizaram? Dallas Cowboys 31, Kansas City 28. Pô, caramba, esse time do Dallas Cowboys, assim, o ataque tá jogando muito bem. Talvez é o melhor ano aí do Dak Prescott, né? Se fizesse algumas escolhas ali, eu acho que o Jerry Jones foi o próprio inimigo dele, né? Talvez ali, se algumas inovações não fossem, tivesse ali talvez uma defesa melhor, né? Com o Micah Parsons, com outros jogadores, esse time talvez seria muito forte. Enfim, ganharam, né, do Kansas City Chiefs. E pô, agora também a situação, né, do Kansas City Chiefs tá também ali perigosa aí para as playoffs, né? Cara, é assim, eu tava olhando, é o pior desempenho do Mahomes chegando em dezembro, desde que ele entrou na liga. Ele começou a ser titular em 2018 e ele nunca esteve numa posição tão ruim na conferência, né? Então, assim, o time tá arriscado seriamente em não ir aos playoffs. A divisão ele não consegue mais. O Denver abriu 10-2, 10 vitórias. Estão 6-6, Chiefs tá 6-6, então, cara, esquece. A divisão não pega mais. Então, se o Chiefs for aos playoffs, só jogando fora de casa. Então, eles não estão, assim, tão arriscados seriamente a não ir, né? E esse jogo mesmo, essa vitória, essa derrota pro Dallas, cara, assim, pô, pesou pros caras, hein? Pesou pros caras porque, assim, a defesa do Cowboys não é uma defesa espetacular, como a gente toda vez fala, né? Toda semana fala. Só que, cara, eles conseguiram segurar o Mahomes, conseguiram frear o Mahomes. Porque o jogo começou logo ali com a interceptação do Prescott, logo no primeiro drive. O Mahomes já pegou a bola na linha de 37, fez o touchdown. E aí, cara, eles estavam até no jogo, o jogo foi pro intervalo 17-14. E, pelo menos pra mim, tá? Eu tava com a sensação que, assim, cara, o Mahomes no segundo tempo ele vai arrebentar. E, assim, pelo menos pra mim, eu não tava assistindo esse jogo pensando assim, pô, o Dallas tem uma chance de vencer esse jogo. Pra mim foi muito surpresa. Tanto que quando eles voltaram pro segundo tempo, quando o Mahomes, quando o Chiefs virou 21-20 no começo do último quarto, eu também achei, tipo assim, cara, já era, né? Tipo, já vão retomar o controle e vão virar esse jogo, tipo, cara, só que de repente o Cowboys fez 28-21, fizeram um field goal, abriram 10 pontos, faltando 5:20. Mesmo que o Mahomes, mesmo que o Chiefs, caramba, eu tô com um negócio de falar Mahomes, é o Chiefs. O Chiefs ainda fez o touchdown no final, faltando 3:27, diminuiu para 31-28, mas já não deu mais tempo, o Dallas manteve a posse da bola até o fim, e é isso, cara, assim, para mim foi uma vitória surpreendente do Dallas e uma derrota surpreendente dos Chiefs. Exato. E detalhe, ó, o Mahomes ele ainda passou para 4 touchdowns, tá? Pois é, né? Que jogo aí que o Mahomes aí passa pra 4 touchdowns e ele perde, né? É Também verdade. só 28 pontos, né? Geralmente são mais pontos. Mas é isso, o ataque do Chiefs tá... Parece que o jogo terrestre tá começando a atrapalhar, né? De novo, eles não estão conseguindo ter... Muito punch eles estão tendo, né? Tá dependendo aí muito do Mahomes e desse jogo aéreo. Sim. E, pô, o Cowboys no último quarto foi perfeito, né? Porque pra você ganhar do Mahomes, ou do Chiefs, né? Do Mahomes, você não pode dar a bola pra ele no último quarto. Essa é a regra básica, né? O Fortnite aprendeu isso todas as vezes. E não pode errar. Exato. E eles fizeram exatamente isso, né? Touchdown, field goal, drives longos, né? Eles tiveram aí no último quarto, eles tiveram com a bola, né? O primeiro drive foi 3 minutos, 3 minutos e 30. Field goal do outro, né, foi 4 minutos e 10, ou seja, 7 minutos já. E o do que acabou o jogo, né, que foi 3 minutos que eles gastaram do relógio. Ou seja, eles ficaram com 10 minutos no último quarto, sendo que é 15 minutos, né, o tempo total. Então, assim, eles pegaram aí mais de metade, um terço, né, do tempo ali do último quarto. E é assim que você tem que
parar o Mahomes, né? Você não pode dar a bola pra ele nesse tempo ali, porque ele vai inventar aquelas jogadas e tá todo mundo já cansado, né? Então ele sempre toma vantagem nisso. Exato. Mas é essa a fórmula que tem que ganhar no Mahomes, é difícil. Mas o Cowboys aí soube executar bem, né? Mérito aí deles. Mérito deles, é isso. E, cara, é aquilo que a gente falou, né? Caramba, o Cowboys ganhou do Eagles, ganhou do Chiefs. E se não tivesse vacilado em outros jogos, tivesse uma defesinha um pouquinho melhor, era um time que poderia estar brigando não que eles não estejam assim, eles estão brigando para ir para os playoffs, mas, cara, com 6-6-1, né, que eles estão, e com o São Francisco com 9, o Seattle com 9, enfim, ele tá muito longe, eles não vão conseguir se classificar, não vão conseguir chegar, mas enfim. Mas, bom, pelo menos eles estão derrubando uma galera aí, né? Estão levando junto, né? Kansas City Chiefs pode ter Exatamente. sido isso. Né? Então Exato. é isso. Bora então ir pro próximo. Bengals e Ravens. O jogo aí do Prime Time, o último jogo de quinta, né? Do Thanksgiving. E ele voltou, né? No Thanksgiving. E simplesmente, né? Eu acho que o Joe Burrow talvez seja uma espécie de exódia dele. Porque, pô, ele tá dentro de campo, até a defesa melhora, né? E assim, pô. É bizarro, né? Ele melhora todo mundo ali do time. Mas assim, performance do ataque do Baltimore Ravens, pífia, né? Pra falar assim, né? 5 turnovers, né? Contra essa defesa que é uma das piores. É a pior da NFL, né? Em estatísticas, né? Tá sendo o seu melhor jogador, né? O Hendrickson. Então, assim, em tese seria um jogo fácil, né? Pro ataque, mas 5 turnovers pesa no jogo, né? Nem foi um jogo tão espetacular do Joe Burrow, né? Foi mais isso, né? O Joe Burrow fez o feijão com arroz, velho. É. E assim, e ganhou o jogo. Porque, se você for ver, cara, assim, no primeiro tempo, o Baltimore teve 3 fumbles, velho. 3 fumbles. Cara, como que você vai ganhar um jogo do Joe Burrow tendo turnover assim, não cuidando da bola? É péssimo isso. Péssimo. Então, assim, não só e um deles. Você falou assim, né? Isso aí já explica muito, né? Do que a gente tava querendo falar. Porque assim, o começo do jogo foi isso. E o final do jogo também. Eles tiveram só fumble, turnover ou turnover on downs. E acabou o jogo. Eles não pontuaram também. E aquele lance do. Sim, assim, outra coisa também, assim, primeiro que assim, você olha o placar do jogo, cara, Baltimore fez só 14. Uhum. Isso já é uma coisa assim que fala assim, caramba, né? Lamar Jackson só fez 14. E eles tiveram, mas assim, eles tiveram chance, por exemplo, o segundo fumble, que foi aquele touchback. Cara, assim, é uma coisa horrorosa do Isaiah Likely, o Tyrande. Ele tava já, na linha, sei lá, de 1 jarda, acho que foi. E aí a bola escapa da mão dele, e ela sai a bola cai dentro, ele sofre um fumble, né? E a bola cai dentro da endzone e sai pela lateral da endzone, se eu não me engano, e isso aí é touchback. Então, assim, naquele momento do jogo, tava 7-6 pro Baltimore, eles abririam 14-6. Talvez, o jogo teria mudado de rumo. Mas, assim, assim são lances como esse, velho, e falta de atenção dos caras. Aquela ânsia, parece, de chegar na zone e fazer o touchdown, e os caras não se concentram, porque assim, o lance foi muito besta, cara. Sozinho a bola escorregou da mão dele ali e ele perdeu o touchdown. Então, assim, um jogo assim. O jogo do Baltimore foi bizarro, assim. Parece que os caras viram que o Joe Burrow voltou e os caras simplesmente, sei lá, né? Não conseguiram, ou sei lá, se os caras respeitam demais o Joe Burrow, enfim. E no segundo tempo ali também, foi pro intervalo 12-7, né? Na volta do intervalo, no começo do terceiro quarto, o Bengals fez um touchdown, o Baltimore fez um e o Bengals fez outro. Então esses 2 touchdowns em sequência do Bengals, cara, levou o jogo para 26-14 e o negócio já começou a azedar pro Baltimore. E aí na sequência, quando tem a interceptação, cara, assim, derruba demais os caras, né? Enfim, esse é um jogo que o Baltimore perdeu, velho, que assim, é muito vacilo, velho. Muito vacilo, assim, não cuidou da bola contra o Joe Burrow, velho, ele vai castigar.
Eles acabaram chutando muito field goal também, né? Não foi um jogo ali de muitos touchdowns, né? Nem mesmo do Bengals, mas não é isso, né? Você dá turnover, né, pra qualquer time, geralmente você vai perder, né? 5 turnovers, eu nunca vi um time, quer dizer, teve o próprio Bengals, eu acho. Não, foi na verdade 5 sacks, né, que o Burrow teve, mas o Tennessee Acho que Titans... foram 8. Foram 8? Pô, contra o Titans foi 8. Foram 8. Mas saiu do Ryan Ele ainda Tannehill, ganhou, velho. o Ryan Tannehill teve 4 interceptações, né? Ou seja, Sim. foi isso daí que aconteceu. Esse jogo foi bizarro. Um dos jogos curiosos aí pra quem quiser, né? Porque assim, teve 8 sacks e não teve um holding do Bengals, né? Claro, teve holding, mas os juízes não estavam vendo, né? Foi bizarro esse jogo aí. Como o Bengals Deixa eu ganhou. só me corrigir. Uhum. Tá? Não foram 8, foram 9. Ah. Pois é, o Joe Burrow Ele apanhou bateu esse um jogo. recorde, tá? Esse jogo ele apanhou. Tá? Foi um recorde de 9 sacks e ele ainda ganhou o jogo, tá? Pois é. Isso aí foi nos playoffs de 2022. De janeiro de 22. Não, o Ryan Tannehill simplesmente assim deu... Não sei o que aconteceu, foi um dos piores jogos também do Ryan Tannehill. Ele já teve jogos ruins, mas aquele lá, pô, tava bizarro. Só o contexto agora, a gente tá falando dos playoffs, né? E desse jogo, o contexto dos playoffs fica muito legal, né? Porque assim, tem aí o Baltimore Ravens aí 6-6, o Pittsburgh Steelers está 6-6 e o Bengals está 4-8. São duas vitórias aí de vantagem, né? Tanto do Bengals quanto do Steelers com o Bengals, né? Só que o calendário do Bengals, eles conseguem vencer todos os jogos, né? E eles têm um jogo contra o Baltimore, né? Que pode ser aí que se for entre eles os dois, eles vão ter a vantagem, né, de ter ganho 2 jogos contra eles. Mas assim, o Bengals tem o Buffalo, Baltimore. Se ele ganhar esses 2 jogos, eles têm Miami, Arizona e Cleveland. Então assim, dá pro Bengals ganhar todos os jogos. E aí ele fica, né, com 9 vitórias, né? 5 jogos ficaria 9-8, terminaria. E aí, em tese, o Baltimore Ravens tem um calendário muito mais difícil, né? Eles perdendo, por exemplo, pro Bengals. Eles têm o Steelers, é um jogo que talvez eles ganham, né? Porque o Steelers tá mal. Mas depois do jogo do Bengals, eles têm New England e Green Bay, né? E depois tem um jogo contra o Pittsburgh Steelers também. Mas aí eles estariam empatados, né? 9-8. E aí eu acho que pelo critério de desempate o Bengals conseguiria a divisão. Então, tem grande chance sim do Bengals estar no playoffs. Que doideira, né? Cara, assim, é insano isso. Dessa divisão é insano, porque eu achei que o Bengals já tinha praticamente sido eliminado virtualmente, né? Não matematicamente, mas virtualmente já assim, cara, esse time já não tem mais condições. Só que, cara, é uma vitória em cima do Baltimore. E parece que o time, assim, jogando bem, porque você vê, assim, a defesa fez a parte dela do Bengals. A defesa do Bengals não é boa, você falou aí, tá em último, é uma das piores em vários rankings, em várias estatísticas. Só que, mano, os caras ganharam um jogo divisional, né? Então, e detalhe, assim, falando ainda sobre isso, o próximo jogo do Bengals é contra os Bills, pega Buffalo Bills e Baltimore Ravens. Essas 2 vitórias, se eles ganharem dos 2, cara, eles vão estar numa moral enorme e possivelmente, assim, brigando pela divisão e com as chances enormes. Porque, assim, eles pegam depois o Dolphins, o Cardinals e o Browns. Então, eles têm boas chances de vencerem. Então, cara, assim, se o Bengals ganhar essa divisão, cara, seria uma das coisas mais insanas que eu já vi nos últimos anos. Pois é, porque se você olha o calendário, né? Eles têm 4 vitórias, mas é bizarro que eles têm mais chance do que, por exemplo, o Chiefs de ir pros playoffs. Sim, velho. Sim, é insano isso daí. E eles tomaram 48-10 do Minnesota Vikings e esse time pode ir pros playoffs. Então, assim, é bizarro, né? Como vai ser a história? Eles tomaram 39-38 pro New York Jets. E pode ser que vão aos playoffs. Essa vitória, essa derrota aí pro Jets aí... pode ter feito, né, uma falta agora, pode né? custar. Porque, assim, exatamente.
Que é um jogo que eles deveriam ter ganho, né? Mesmo com o Flaco aí. Mas não ganharam. Mas assim, completamente chances. E seria legal, né, ver o Joe Burrow. Mas, cara, que situação, né, da North também. A gente vai falar dos Steelers daqui a pouco, mas assim, eu achava que o Baltimore teria a faca na mão, né? A faca que na mão aí pra vencer, mas eles não estão jogando tão bem assim. Tipo. Cara, eu acho que eles estavam jogando muito bem, eu acho. Eu acho que o jogo que eles venceram do Jets, meio que no aperto, eu acho que já foi um ponto de alerta. E logo em seguida, essa derrota aqui para os Bengals, eu acho que, assim, os caras vão acordar. Vão acordar. Assim, o próximo jogo que é contra os Steelers, eu acho que eles vão vencer esse jogo. Mas ele, assim, não pode ficar vacilando também. O Baltimore, ele tem um bom time. Mas, assim, cara, é só cuidar da bola. É só cuidar da bola. É só não ter 5 turnovers no jogo. Dá para eles ganharem. Então eles têm que tomar um pouco mais de cuidado, porque assim, eu ainda acredito no Baltimore, tá? A gente tá falando tudo isso daí, mas para mim o Baltimore ainda vai ganhar a divisão. Seria engraçado, seria muito louco se o Cincinnati ganhasse a divisão? Sim, seria. Mas eu ainda o meu palpite ainda é que o Baltimore, que ele vai vencer os Steelers, ele vai se recuperar, talvez até perca para os Bengals lá no dia 14, dois domingos, mas eu ainda acho que o Baltimore ganha essa divisão. Eu acho que assim, pra mim tá mais aberto do que talvez pra você. Do que estava antes. Não, Então, mas não. Porque pra mim, Pra mim, assim, ainda tá. Pra mim, o jogo da semana 15, Ravens e Bengals, é o que vai decidir. Pra mim tá 50-50. Vai decidir o que? Pra eles ganharem a divisão ou não? O jogo contra o Ravens e Bengals, na semana 15, pra mim, quem ganhar, ganha a divisão. Pra mim tá 50-50. Porque, como você falou, o Bengals ele tem um calendário muito tranquilo. É claro, ele tem que ganhar do Bills, né? Se ele não ganhar do Bills, aí fica muito complicado mesmo. Porque o Ravens precisaria perder pros outros times, né? Ele precisaria perder pra... Eles vão enfrentar também alguns times fáceis, né? Acho que o próximo jogo é contra... Deixa eu ver aqui de novo. Enfim. Mas eu acho que assim, os dois eles estão indo pro caminho que vão se empatar, né, no placar, né? Então esse jogo vai ser tipo pra saber quem vai ter o critério de desempate e talvez o vencedor mesmo. Porque o Ravens assim, ele teria que perder pros Steelers talvez se eles perdessem esse jogo contra o Bengals. Mas o Ravens, você acha que o Ravens hoje poderia contra do jeito que tá jogando contra o Packers, o favoritismo seria com do Packers, né? Cara, não, pra mim ainda seria o Baltimore. Então Não, eu acho que assim, ó, pra mim, mesmo que o Patriots esteja jogando bem, eu acho que eu ainda, contra o Baltimore, eu ainda apostaria no Baltimore, contra o Patriots, e contra os Packers também. Assim, na verdade, cara, eu acho que assim, ó, daqui pro final do ano, mesmo que o Baltimore tenha jogos difíceis, pra mim, quem vence eles é só o Bengals. Os outros times, cara, assim, tanto o Packers quanto o Patriots, porque assim, o Packers teve essa vitória aí e tudo mais, tá tendo umas vitórias, mas assim, o que eu falei, não me convenceu ainda. Não, talvez quando chegar lá no 28 de dezembro, pode ser que o Packers já tenha ganho outros jogos e talvez eu olhe e fale, olha, talvez 50-50. Mas nesse momento, dos times que faltam aqui, pra mim acho que só o Cincinnati que pode ganhar do Baltimore. Então não sei se eu também tô cegão, não sei se eu tô. Não, cada acho sabe, que tipo... é porque eu acho que a forma que o Ravens até tá ganhando não tá me convencendo muito. Então eu acho que a defesa do Packers pode ter prevalecer. Mas exato, a gente tá trabalhando aqui com o futuro, então não sabemos mesmo. Sim. Não dá pra... Mas tipo, eu acho que pela força do calendário, pra mim o Bengals tem boas chances mesmo. Assim, é claro, eles precisam do Ravens perder todos os jogos. Se o Ravens ganha um desses jogos entre o Patriots e o Packers, aí acabou. Mesmo se o Ravens perdendo os 2 jogos pro Bengals, ele ganha esse jogo, eles estão bem. Então, assim, tem alguma chance, assim, de dar o Ravens ainda. O Ravens tem mais cenários, né, positivos pra eles. Então, realmente, a vantagem tá com o Ravens. Mas eu não duvido. Eu não duvido. Sim. Vamos ver como é que vai ser. Essa divisão é loucura, cara.
A gente não pode tirar o Steelers, embora estamos tirando praticamente, mas também não podemos tirar ainda, né? Os dois são 6-6, né? E o último jogo é Ravens e o último jogo é Ravens e Steelers. Então. O Ravens e Baltimore, né? Baltimore e Steelers. Exato. Então vamos ver. Essa divisão ia ficar legal aí pra decidir. Vamos pro próximo, né? Bora aí, outra divisão, né, que tá ficando legal também é a FC Norte. E aí temos aí o líder dessa... Que doideira, né? Semana 13, Dennis Allen conseguiu liderar essa divisão de novo, né? Num trabalho que ele tá começando agora, né? Na semana 13, Chicago Bears 24, Philadelphia Eagles 15. Danilo, o Bears chegou na semana 13 vencendo do Eagles. E assim, de forma até consistente, né? E eu queria muito aqui para mesmo a secundária do Bears, né? Eu tava vendo o programa do Pat McAfee, eles estavam mostrando os tops, os tops líderes da interceptações, né? Interceptações. E assim, tem o Kevin Byard lidera, né, sozinho, com 6 interceptações. E aí tem 3 jogadores que estão empatados em segundo. E um deles é o Nahshon Wright, com 5. E aí em terceiro tem outros 3 jogadores empatados. E o Tremaine Edmunds está com 4. Ou seja, do top 3, 3 jogadores do Bears estão ali empatados com jogadores, né? Com o J.C. Horn, o Ernest Jones do Seattle, o Devin Lloyd e o Kellen Bullock do Houston Texans. Ou seja, a secundária, bom trabalho aí do Dennis Allen também, nesse time aí do Bears. Montou um time totalmente diferente do ano passado, né? E estão aí bem forte, né? Estão me surpreendendo. Cara, eu também. Estão me surpreendendo. Estão 9-3. Cara, Chicago Bears 9-3, olha, não mais nem nada, assim, nunca passou pela minha cabeça o Chicago Bears chegar nessa altura aí na semana. Que semana a gente tá? 14? Semana 13, desculpa. Semana 13 e os caras 9-3, liderando a divisão. E, cara, é engraçado porque você olha o Chicago Bears, parece que, assim, a galera que tá lá, parece que os caras, assim, precisou chegar alguém pra botar ordem na casa, organizar e a defesa virar uma defesa segura. Assim, a defesa do Chicago Bears não é... Eu não acho eles espetaculares, como talvez a defesa ali do Broncos e do Houston Texans. Só que é uma defesa muito segura, que joga direitinho, que intercepta, que parece que, assim, que é uma defesa instintiva. Claro que, assim, a questão do calendário também colabora um pouco. Sim, colabora. Mas, cara, é nesse calendário que você tem que fazer acontecer. Entendeu? E, assim, esse jogo contra os Eagles, cara, os caras controlaram os Eagles. Eles controlaram os Eagles, assim. O Eagles não conseguiu dominar o jogo, não conseguiu nada. Assim, você olha o jogo que eles fizeram, assim, o Eagles não fez nada no primeiro tempo, né? O primeiro tempo terminou 10-3 pro Chicago. E na volta, até o Eagles até ameaçou chegar ali, né? Fez um touchdown ali, diminuiu para 10-9. Teve também interceptação e o fumble no terceiro quarto, nos Eagles. E, cara, de repente, os caras encaixaram 2 touchdowns seguidos, do Chicago Bears, abriram 24-9. E aí, cara, assim, mesmo que o Eagles tenha tentado ali ter feito um touchdown diminuído para 24-15, deixando ali em 9 pontos, cara, assim, já foi, mesmo quando ele fez esse touchdown, contando só 3-10, já era um jogo que eu falei assim, cara, o Chicago Bears não vai mais perder esse jogo, não vai perder, não por conta ali do Caleb Williams, mas muito por conta da defesa. Sim. Tipo, cara, eles são muito seguros, assim, então estão jogando bem. Enfim, agora só uma coisa que eu quero falar aqui, aquela velha mania do Ben Johnson, de querer ir na quarta descida. Tudo bem, quer fechar o jogo logo, mas, cara, vai empilhando ponto. Deixa do último drive? Isso, da quarta pra 4 lá. Então, eu também quando eu olhei, eu vi isso, mas eu acho que fazia sentido ali, porque... Fazia sentido porque eram 2 posses de bola?
Exato. Que era 9 pontos. É, tipo, 9 pontos, então ele ia pra 12 pontos. Seriam 2 touchdowns do Eagles, ele precisaria da mesma forma, né? E aí, como eles estão naquela situação, eles fazem a quarta descida e vence o jogo. Então, assim, o field goal não mudaria em nada, né? Na questão do jogo, né? Porque o Eagles precisaria É, ainda dos 2 touchdowns. Mas a conversão ali ia acabar o jogo. Então ali pra então, mim fez sim, sentido. acabaria. É, sim. Sim, sim. Não, sim, acabaria o jogo, mas eu acho que assim, ó, uma quarta para quatro e é o tipo de coisa assim, cara, ainda assim, deixa o cara, deixa o outro time. Tudo bem, não ia ter mais tempo também, mas assim, deixa o outro time fazer ter dois touchdowns, ter que fazer dois touchdowns, Ah, entendeu? É que assim, uhum. eu sou muito de, cara, empilha ponto aí, deixa o outro correr atrás, entendeu? Eu tava pensando, eu acho que às vezes eu acho que talvez eu ia treinar um punter pra saber chutar esse field goal aqui, ou talvez o Caleb Williams treinar, que pra quem não sabe o Tom Brady já chutou um punch também. Mas Ô, sei louco. lá, fazer alguma coisa assim, porque eu acho que talvez a melhor situação aqui é chutar essa bola pra linha de 2 jardas, né, pra fora do campo de 2 jardas, e aí sim, né, seria a melhor opção. Mas essa daqui, pra mim, foi tudo bem. O Ben Johnson e o Dan Campbell, né? Já tem histórias piores, né? De quarta descida. Mas essa Sim, com daqui certeza. foi no campo do Philadelphia, né? Então tá ok, eu acho. Sei lá, eu ainda prefiro chutar, até porque assim, ó, se você ver no lance seguinte, é que Uhum, assim, o Philadelphia Eagles errou o field goal, 52 jardas. sim. Mas se ele faz, eles iam tentar um sidekick. Tudo bem, é um sidekick que é difícil pra caramba recuperar? É muito difícil, a gente sabe. Mas o tipo de coisa assim, cara, sei lá, velho. Eu gosto de ver ponto, de empilhar ponto, vai lá, põe, chuta field goal. Deixa sempre o mais difícil pro adversário tentar ir atrás, entendeu? Uhum, É que assim, virou uma mania, uma tendência de quarta descida, o cara tem todas as quartas descidas, e eu já acho isso chato pra caramba. é. Mas essa daqui tá tudo bem, eu acho. Já teve os piores. E acabar o jogo ali. Eu acho que tá tudo bem ali. Mas realmente, tem quarta e descidas. Eu acho que teve outras aqui. Agora eu não me lembro das anotações aqui, mas teve outras aí nessa rodada que teve aí não fizeram sentido. Mas essa daí, ok. A gente tem que começar a aceitar essa daí, Danilo. Eu acho. É Vai ser difícil. normal. Tem uma resistência com essas quartas descidas. É. Mas Assim, agora eles beleza, têm tem horas que argumentos. beleza, vai. Então, sim. Mas tem horas que você fala assim, não, beleza. Não, tinha que ir. Ou tipo, tudo bem, eu entendo, ele que queria ganhar o jogo, não ia nem devolver a bola pro Eagles, se Uhum. converte a quarta para quatro ali e tal, tudo mais. Mas, enfim, cara, eu acho que isso daí ainda vai derrubar ele no playoff. Yeah. E, pô, é, uma coisa que eu acho que legal do Ben Johnson é que parece que ele pegou a OL do, do Detroit Lions e levou pro Bears, né? Porque o jogo terrestre tá rodando lisinho. Parece que é o Lions que tá jogando, né? O Monangai e o Sim. DeAndre Swift estão jogando, parece que o Gibbs e o. Esqueci o nome do outro. Mas os dois running backs aí do Montgomery, né? Caramba, esqueci totalmente o nome do segundo. Mas enfim, tá muito essa dinâmica aí do Detroit Lions. E até tá tranquilo pro Caleb Williams, né? Mas não tá precisando Sim, mostrar muita coisa. sim, sim. Jogo terrestre, quando tem jogo terrestre, acaba facilitando a vida do quarterback. Exato. Acho que é isso do jogo, né? Tem algum É mais isso um do jogo. detalhe? Não, nada. Só isso mesmo. Bora então para o jogo que surpreendeu todo mundo, né? Talvez aí pegou muita gente no Survival. Se alguém tinha do Los Angeles Rams aí colocou, você inclusive né, tinha falado, né, Danilo, que ia colocar. Eu tinha falado, eu colocaria. Então eu cairia nesse jogo. Então é isso, né? Los Angeles Rams 28, Carolina Panthers, quem diria, 31. Olha, o 49ers fez esse time fazer quantos pontos? 10 pontos. A gente tava 9. falando que o Rams aí. 9, né? A gente tava É, falando que o Rams aí era o melhor time da NFL. Talvez aí o Carolina Panthers, se ele for o metro, né? A medição ali dos times, eu acho que a gente tá numa vantagem. Mas é isso, bom jogo do Panthers. Nessa secundária, cara, de novo. É a segunda vez que isso acontece, tá? E agora foi sem o Horn.
Mas a interceptação do Stafford de pick six, de novo o jogador sabe, o cornerback, o Michael Jackson Senior, né, ou é Júnior, ele sabia a jogada. Ele não vai marcar o Nakua, ele vai marcar o passe e ele tá na frente do Nakua. Ele sabia aonde a bola ia, aí, como era o passe. Então, assim, eu acho que tá rolando uma parceria, não sei se é uma parceria, mas assim, os cornerbacks do Panthers estão ligados nos times da NFC. E, mano, é um perigo esse secundário aí, estão mostrando aí que estão, pelo menos essas 2 semanas foram muito bem. E essa semana, né, o Bryce Young jogou muito bem também. Pô, ele me lembrou muito do college, né, ainda mais no último drive ali. E, pô, ele conseguiu aí uma coisa que o Josh Allen tinha, né? O Young aí começou, até pelo nome aí, é o jogador mais jovem a ter 11 winning drives antes dos 24 anos. Né? O Josh Allen tinha isso e ele passou aí o Josh Allen com esse jogo. Surpreendente, né, Danilo? Cara, muito surpreendente. Eu não esperava que o Panthers fosse vencer esse jogo. E vencer jogando bem, né? Batendo de frente, assim. Eles jogaram de igual para igual com o Rams praticamente o jogo inteiro. Uhum. Praticamente o jogo inteiro. E, assim, teve essa petita, assim, falando assim do Stafford, um jogo não muito legal dele. Ele teve aí 2 interceptações e teve um fumble também. Teve um fumble também no final. E assim, cara, ele não. Assim, ele jogou bem, assim, mas não o suficiente para vencer o jogo. E o Panthers, do outro lado, cara, assim, é aquilo que eu já tinha comentado. A defesa do Panthers não é bestinha. Não é uma defesa vagabundinha. É uma defesa que ela tem o seu valor, ela tem qualidade. Não tá entre as melhores da liga? Não está. Mas ela está no caminho. Ela está no bom caminho. Provavelmente essa defesa ela vai melhorar nos próximos anos. Então, e o Bryce Young, cara, assim, é surpreendente. Surpreendente também. Mesmo que, assim, ele já fez isso outras vezes no ano, né? De ganhar esse jogo, de fazer aquele drive e conseguir a virada e tudo mais. Ele já fez isso outras vezes esse ano. Só que, assim, ainda me surpreende quando eu vejo ele fazendo isso, porque quando ele receber a bola, tava 28-24, e eles pegaram a bola faltando ali 9,58 para acabar o jogo. Eu até imaginei, falei assim, cara, vamos ver se o Bryce Young consegue, que a defesa do Rams também é muito boa. Então eu falei, cara, vamos ver o que ele vai conseguir fazer. E ele conduziu a campanha certinho, fez o touchdown, virou o jogo e acabou ganhando lá no final. A defesa do Panthers acabou fazendo ali a diferença. O Rams já estava na linha de 22 jardas do ataque, então já estava ali em área de field goal, que daria para empatar, mas claro, eles estavam tentando buscar o touchdown. Foi numa 3ª para 10 que o Stafford sofreu o fumble e foi sacado, né? Sofreu o fumble. E enfim, cara, assim, uma vitória enorme, mas enorme do Panthers, assim, de verdade mesmo. Assim, eu continuo achando o Rams um dos melhores times da liga, né? Assim, pelo menos da NFC, eu colocaria ele no top 3 da NFC. Mas acima, inclusive, eu acho que assim, eles são acima do Detroit, acima do Eagles. Uhum. Eu confio mais no Rams do que nesses times. Só que assim, cara, a vitória do Panthers, ou melhor, eu acho que isso dá mais valor ainda na vitória que o Panthers teve. Ah, sim, com certeza. Com certeza, sim. O Rams não jogou mal, né? E o Panthers mesmo que tava ali jogando muito bem de igual para igual. Essa defesa do Rams estava bem também, mas com o Bryce Young aí, eles conseguiram ter espaço. E, pô, é só tipo, o que a defesa do Panthers fez, né? O Stafford tinha 2 turnovers na temporada toda, 2 interceptações. Nesse jogo ele teve 3. Né? Então, assim, foi um jogo que eles forçaram muito e fizeram. Deram uma dificuldade que o Rams não tinha, né? Durante a temporada. Então, eles fizeram algo que pouca gente fez aí nesse Rams e no McVay, né? Então, realmente, muito mérito aí desse time. É um time jovem, né? Que tem muito a melhorar, mas parece que tá a comissão técnica eles acertaram. E se continuar assim, continuar um bom trabalho, é um time que realmente o futuro
é promissor aqui, né? O É Bryce Young promissor. parece que tá voltando. O Bryce Young é incrível, é até mesmo com essa coisa do in drives, meio que me faz assim, né? Pô, não sou scout, não sou nada, mas quando eu falei pra você, eu falei, mano, o Bryce Young, o jogo que pra mim, assim, eu falei, pô, esse cara vai ser bom na NFL, foi um jogo contra Texas, e se você ver o último drive dele, foi um dos melhores drives, assim, que eu vi de um college, um quarterback simplesmente ganhando sozinho num drive. Ele não Caramba. tomava sec, ele corria, fazia o passe certo. Foi um dos melhores drives que eu já vi. E o jogo dele naquele jogo foi enorme. Assim. Então eu lembro desse jogo e ele foi um pouco nesse jogo aqui do Rams. Essa vibe dele de decidir ali. Boa movimentação no poste e tudo. Jogou muito bem mesmo. Então, e aí, o que você acha? Você acha que esse Panthers dá pra. Então, esse jogo aí do Panthers mudou um pouco minha opinião agora, né? Foi uma vitória bem grande aí contra o Rams, né? E é uma defesa que tá atuando em 2 semanas seguidas aí muito bem, né? E a gente tá vendo que o ataque do Tampa tem uma dificuldade enorme no jogo terrestre, né? E aí ficar dependendo do Baker Mayfield no passe, a gente sabe que ele pode ali entregar, né? Pode entregar a paçoca, Então, e aí, tá com o Horn e esse Mike Jackson, então, tão ligados, né? Vamos ver. E o ataque tá jogando melhor. Vai ser legal. Pra mim agora tá bem aberto. Esse jogo do Bucks e Panthers vai ser muito legal de ver. Porque vai realmente. A divisão tá entre os dois. E eles só vão pela divisão, né? Eu acho que o wildcard pros dois, eu não sei. Mas. Vai ser legal. Vamos ver, tá aberto. Eu ainda não consigo cravar nenhum dos dois, não. Antes eu tava no Bucks. Mas agora eu tô tipo 50-50. Cara, E eu tu? ainda colocaria, assim, o Panthers, ele tá jogando muito bem e tal. Hum, O Tampa, é que assim, o Tampa, como ele enfrentou times melhores e perdeu, dá aquela sensação de que o time tá meio para baixo. Mas eu é. ainda, assim, cara, eu colocaria um 51-49, um 55-45 pro Tampa ainda. Eu acho que o Tampa, ele ainda tem condições de ganhar a divisão. E o Panthers, assim, vai acabar ficando quase. Só que, assim, cara, é aquilo que eu venho falando. O Panthers, ele pode aprontar. É, Um é. time que pode aprontar e até ganhar do Tampa. E, enfim, assim, o Tampa Bay, assim, ele tem condições de ganhar a divisão. É só ele ficar esperto. É só não fazer besteira. Ele É. só não vacilar com... E, assim, você vê que essa defesa, ela é agressiva, ela é muito... É uma defesa muito esperta. Os caras lê jogadas, os caras têm uma leitura muito boa. Então, se o Mayfield vacilar, cara, ele vai entregar uns presentes, vai servir presente pros caras ali pertinho do Natal. Exatamente. Então, são. Não precisa nem ver o calendário, né? Porque eles têm 2 jogos. E se o Carolina vencer os dois Sim, jogos, eles estão na. Pode até perder os 3 jogos, né? Eu acredito. é, Eu sim. não, na verdade não pode perder, mas aí se perder, né? Se ganhar 2 jogos do Bucks e perder pro New Orleans Saints e Seattle. isso, O Seattle eles podem perder se eles ganharem os 2 jogos eles de podem Tampa. perder. E é um jogo que Uhum. podem realmente. Né, eles têm a bye week agora. Pega o New Orleans. Eles têm 2 bye week aí praticamente. E aí tem os 2 jogos contra a Tampa Bay. E o Tampa Bay Sim. também tem um cara bem tranquilo, né? Eles têm New Orleans também. Agora essa semana, Atlanta e Miami, né? Então É. provavelmente os 2 times aí vão ter as vitórias que precisam. E vai ficar. Pô, vai ser legal, hein? Essa semana 18 aí. Quem diria, né? A gente poderia estar. A gente começou a temporada e essa semana 18, Bucks e Carolina Panthers é um jogo para decidir a divisão. Você imaginaria? Sim. Não imaginaria. Eu achei que ia ser bem tranquilo pro Tampa. Eu também. Mas legal que foi assim, né? Tá sendo É. assim. Bom jogo aí do Panthers e Surpresa. boa temporada deles, mas a gente pode também falar isso, né? Perderam aí pro 49ers aí, 9 pontos e faz 31. É aquele mesmo time que fez. Que não fez, né, o Atlanta Falcons fazer nenhum ponto e depois não conseguiu ganhar do Jets. Então é um time muito inconstante, porque é um time jovem, né? Até mesmo Sim. o head coach e tudo. É um time muito jovem, então eu acho que é normal isso, eles time oscilar. Mas essa reta final aí, bem legal aí deles estarem brigando e dando essa visão nova aí pra South aí, que tava muito aí pro Bucks só.
Sim, verdade. Bom, é isso. Bora aí pro próximo. Pô, esse jogo aqui me disseram que ia ter neve, que ia ser frio, mas no final foi tranquilo, hein, Danilo? São Francisco Foi. 26, Cleveland Browns 8. Não vou falar muito do jogo aqui não, mas eu quando eu tava assistindo o jogo, talvez ali um diálogo ali que eu talvez sugeria ali pro John Leach, né? Talvez ele tá sentado ali no camarote ali, perto do GM do Browns. Aí você olha assim e fala, pô, vocês precisam de quarterback, né? A gente talvez aí um Njoku aí pelo Mac Jones. Vocês não estão afim, será? Pro ano que vem. Mas é isso, né? Do jogo assim, um jogo bem tranquilo pra gente, né? E pô, a defesa jogou muito bem nisso aqui, mas o ataque do Browns aí eu acho que realmente não dá. E é isso, né? Cara, é isso. O time jogou muito bem, assim. Assim, me surpreendeu a vitória tranquila que o São Francisco teve. Então, 26-8, que assim, mesmo que o primeiro tempo foi apertado, né, o primeiro tempo acabou 10-8 pro São Francisco só. O São Francisco teve ali um fio de gol no finalzinho para passar à frente, faltando ali os 4 segundos. Só que assim, cara, mesmo esse 10-8, assim, eu não senti o Cleveland ameaçando praticamente em nenhum momento. Não foi algo que eu falei assim, vixe, cara, nossa, pô, o São Francisco tá sofrendo pra esse time e tal. Eu acho que assim, ó, tava sofrendo por uma boa defesa, mas assim, não sofrendo exatamente, mas assim, o jogo foi apertado no primeiro tempo, mas no segundo deslanchou e foi tranquilo. Foi um E o jogo São Francisco teve isso no correr do segundo tempo. Tipo, no decorrer do jogo a gente percebeu que já dava que a gente conseguiria ganhar, né? Eu pelo menos tive a sensação. É só o jogo. Exato, eu também. Exatamente. E assim, até mesmo eu acho que a defesa do São Francisco foi muito bem também no segundo tempo. Porque assim, não tomou ponto no segundo tempo. Teve ali forçou um fumble, os caras sentaram ali, teve 2 turnover on downs já no final do jogo, né? Que já estava perdendo de 23-8, tinha que ir mesmo. E eu digo o Cleveland Browns, né? E enfim, cara, assim, eu achei um jogo que me surpreendeu positivamente, porque lembra quando a gente até falou, caramba, toda vez que o São Francisco joga com esse Browns aí, é um sofrimento. É um sofrimento, é um time que muito duro, muito difícil. Não é um time que o São Francisco enfrenta sempre, porque estamos em conferências distintas. São Francisco é da Conferência Nacional e eles da Conferência Americana. Só que, cara, quando se enfrenta é dureza. E esse jogo não, cara, eu achei tranquilo. Eu até achei que as condições também ia interferir em alguma coisa, né? Condições climáticas, eu digo. Mas, cara, jogo tranquilo de São Francisco, assim, foi bem de boa, assim, nada a declarar também. Eu gostei da defesa também, parou os caras, foi bem. E, cara, é isso. O São Francisco continua aí na briga pela divisão. E olha que legal, né? O São Francisco tá 9-4 agora. O Rams e o Seattle estão 9-3. O São Francisco folga agora, tem a bye week dele no final de semana. Então, vamos ver o que vai ser. Mas o São Francisco pode até mesmo subir alguma posição aí, dependendo de uma derrota deles, aí, do Rams ou do Seattle. E, cara, é isso. Assim, o São Francisco continua, mesmo com a defesa arrasada, né, de lesões, continuou fazendo um bom trabalho ali. E só aproveitando aí, falando aí desse seu... é verdade. Dessa conversa hipotética do John Lynch, cara, deixa o Mac Jones quieto. Não, esse backup é excelente. Eu não não quero um jogo, não. Eu prefiro ficar com o Mac Jones. Não, a gente só tem mais. Não dá ideia. A gente tem que dar um trade, mano. Senão ele vai sair. Vai ser que nem o Darnold, pô. A gente não pegou nada do Darnold, tá bom? A gente não foi com o Vikings, né? Saiu pior dessa história. Mas, pô, a gente pode dizer. A gente deu pro Vikings, né? Preparou um quarterback pro Vikings, eles foram pro playoffs. A gente não ganhou nada com isso, né? Pô, o Mac Jones não pode ter esse erro. Eu estaria oferecendo, eu acho que daria... eu tava oferecendo pra qualquer tio o Mac Jones aí. E qualquer jogador aí que pode vir, né? Um tight end, um wide receiver. Ou uma escolha do draft. Eu preferi, ou talvez um OL ali, velho, porque a OL eu acho que... inclusive falando em OL ali, acho que o Myles Garrett
não incomodou tanto É, como eu achei que ele incomodava. não, foi um bom ponto aí que você levou, que inclusive eu tenho anotado aqui. E, pô, o Myles Garrett, você falou, né, teve um sack só. O Myles Garrett tá aí na corrida aí pro recorde. Inclusive, eu tenho informação agora, ele tinha falado Hum, no começo da temporada que o objetivo dele não era 22, era 25. E ele tá bem nesse caminho tá, já, né? É, cara. então ele já tava. Provavelmente ele já tava na cabeça que ele já ia fazer o recorde e ele, inclusive, quer mais. É, mas o Myles Garrett, na entrevista, ele elogiou muito o Brock Purdy. Ele falou, pô, toda hora ele tava chegando perto, mas ele sabia onde eu tava, ele saía. E ele também elogiou muito a OL nossa. Falou que a proteção tá muito boa. Inclusive, né, o Myles Garrett, ele foi perguntado ali, né, o que você falou pro Brock Purdy, tem uma hora que tiver um diálogo, e ele falou, porra, só mais um, pô. Foi alguma coisa assim, né, que ele falou. Ou seja, Só mais um sec. a gente fez aí o Myles Garrett, né, que tem 19 sacks, implorar aí pra gente aí pra um sackzinho, né. E, pô, tá legal essa parada do Myles Garrett, porque assim, ele tá cagando, né? Eu acho que talvez pro jogo, né, o placar do jogo. E, mano, ele tá focado nesse do sec. E, querendo ou não, ele tá deixando o jogo competitivo por conta disso, porque ele tá atrapalhando toda hora, né? Mas, pô, Sim. ele tá completamente empenhado nisso. E não importa o placar, eu acho que ele, tipo, ele tá simplesmente assim, ele não liga pro placar, ele só quer o sec, né? E tá legal. Sim. Até Vamos. porque a temporada do Cleveland já era também, É, cara. Assim, eles ainda têm chance? Tem. De ganhar a divisão? Ainda tem, mas é muito remota. né? Então, assim, cara, ele é isso. Tipo assim, cara, ele quer entrar pra história. É um cara que, desde o início, desde quando entrou na liga, sempre teve impacto. Sempre foi Uhum. um cara, assim, assim, muito respeitado também, né, no geral, por todo mundo da NFL. Todo mundo sabe da força dele, do impacto que ele tem no jogo. E, cara, agora esse ano, que parece que ele tá no melhor ano dele. E é isso, cara. Assim, ele tá totalmente focado em conquistar esse objetivo. E de verdade, cara, eu queria muito que ele ganhasse. Eu acho que ele já ganhou, Que tá? ele, Porque 19 sec tem 5 jogos. E eu acho que ele joga contra o Titans, cara. Então assim, ele pode ganhar no é, próximo jogo, né? então provavelmente é. Assim, Por isso. eu gostaria muito que ele quebrasse esse recorde aí de sexo na temporada, cara. Eu também. Ele é um cara que, pô, eu admiro pra caramba. O Myles Garrett, eu acho assim, cara, imagina o Myles Garrett no São Francisco, ele jogando de um lado e o Ah, Nick Bosa do outro. É sonho demais, né? Mas então. enfim, Poderia, né? ele. Porque assim, né? O Fernandes naquele draft que o Browns tava. Foi o Myles Garrett e foi o Solomon Thomas, né? Se convencesse ali o Browns para ir pro Solomon Thomas, ele só era pra gente. Ou então, se tivesse. Porque assim, engraçado, se vocês fez um movimento pra ir pegar o Trey Lance, e, pô, poderia ter feito esse movimento pra pegar o Myles Garrett, né? Inclusive eu acho que. Enfim, é uma Eu acho que o Myles doideira, né? Garrett não termina com o Browns não, tá? Eu acho Não, que. não, eu acho que não também. Eu acho Acho que que. não. Mano, assim, eu Cara, ele tá tenho. de saco cheio lá, essa é a verdade. Ele tá de É, saco cheio do Cleveland Browns e assim, a qualidade que ele tem, ele merece jogar num time melhor. Ele merece, tipo assim, jogar num time realmente competitivo, que vá aos playoffs e uhum. tudo mais. Mesmo que o Cleveland tenha ido aos playoffs aí, acho que há 2 anos atrás, eles ficaram com a quinta vaga, né? E aí perderam pros Texans no Wild Card. Mas assim, cara, não dá pra ir só uma vez nos últimos, sei lá, 5, 6 anos, velho. Pois é, Entendeu? né? O cara como o Wes Gert merece mais que isso. Exatamente, também concordo. Pô, ele precisava estar nesses momentos mais, né? Pra mim, até pra ele ser mais reconhecido, porque realmente o cara é muito bom todos os anos aí. Não se machuca nem nada. E, pô, tá num time que tá 3-9, mas assim, é até mais isso, né? Ele tá perdendo muitos jogos, né? E por conta do placar, né? Ele sempre tá atrás, é mais difícil pra você ter sacks, né? Porque É, o jogo terrestre, o time pode só ficar com o jogo terrestre e correr o relógio, então não precisa ter tanto passe. Mas eu acho que o Myles ele tá tão empenhado que ele vê quando o cara tá correndo, ele tenta parar a corrida porque ele fala, mano, a próxima vai ser corrida, vai ser passe, né? Então, assim, ele não só tá concentrado no sec, mas ele tá ajudando o time no geral, né?
no tackle e tudo, né? Então, assim, é uma compensa, né, que ele tá indo, que é meio personal dele, né? Mas, querendo ou não, ele tá ajudando o time, né? Eu acho que é isso que é o legal, porque por mais que é mais pessoal dele, se o time estiver jogando muito bem, cara, o Browns aí estaria muito bem, né? Se tivesse um quarterback ali melhor, um ataque melhor organizado, sim. Se talvez, né, o Deshaun Watson fosse o Deshaun Watson, Tivesse vingado, né? Tivesse voltado bem, tivesse vingado, talvez seria outro Cleveland mesmo, velho. né? Porque você vê que assim, os caras têm uma defesa ok. Tem ali o Jerry Judge, que é um recebedor ok também. E até esse Judkins aí que os caras encontraram, esse novato aí, running back. Tem um Fanny Então, Jr. assim, que é bom Tyrant também. Tem um jogo. exatamente, tem também, o Harold Fanning Jr., né? É um bom time, então, mas. assim, exatamente, não é um time de se jogar fora, não é uma porcaria, não é aquele time que você olha e fala, nossa, que terror esse time. Mas assim, cara, não tem que. Tá faltando uma pecinha ali que faz o jogo andar, né? Que vai lançar os passes, que vai fazer que é o quarterback, e os caras não tem. Pois é. Eles até têm o dinheiro investido, né? Mas não tem o quarterback. É isso. Sim. Que história triste, né? Mas é isso daí. E, pô, eu assim. Eu tava até perguntando pra um amigo meu, né, que é torcedor do Patriots. Porque o Patriots, no ano que vem, é um dos times que mais tem cap. Né? E eu tava pensando, pô. O Myles Garrett ali, você oferece 3 rodadas ali por ele, primeira rodada, pelo Myles Garrett. Você tem já o Drake May. Aí você tem ele na defesa. Tem o Mike Vrabel. Fica difícil, né? Já começa a amedrontar. A gente já viu que o Patriots gosta de dinastia, né? Se isso acontecer, sim. Sim. Exatamente. Mas, enfim, o Cleveland é isso, né, cara? Tipo, é um time que merecia um planejamento, teria que ter um planejamento melhor, porque não fez escolhas ruins, apesar dessa escolha, não escolha, desse movimento tenebroso, né, do Deshaun Watson aí, né? Mas, caramba, né? Engraçado que, assim, faz boas escolhas, mas não consegue, o time que tá sempre calando. É um time que deixou passar também, né? Porque até próprio Deshaun Watson foi uma... Pra quem não sabe a história, né? O Cleveland Browns, ele tinha escolha no draft. E aí eles aceitaram uma troca com o Houston Texans. E o Houston Texans draftou o Deshaun Watson. E aí depois, 4 anos depois, o Browns devolveu meio que as trocas ali pro Texans. Eu acho que ele deu até mais pro Texans do que a troca original que rolou, né, no draft. E pagou o Deshaun Watson. Então, assim, a história ficou muito feia, né? E eles deixaram passando por outros quarterbacks, né? Josh Allen, eles tiveram a oportunidade. Patrick Mahomes, enfim, vários outros. Não conseguiram escolher e agora estão pagando preço por isso. Eu acho que o Saints talvez aí, vamos ver como é que vai ser ano que vem, mas a continuação dele talvez é difícil. Mas o Shin Schwartz é um bom jogador defensivo, arrumou essa defesa. Seria importante estar com ele, pelo menos. Sim. Isso é verdade. É isso, e acabando nem falando do 49ers, né? Que é o melhor time aí e tal. Venceu e tal, mas é isso, né? Tá normal, né? Vencer jogos aí. É tranquilo. Então, é que assim, não teve. Eu pelo menos assim, esse jogo não vi nada de tão especial assim, né? Tipo, o São Francisco fez o feijão com arroz, fez o que precisava, ganhou o jogo, segue ali na briga pelo wildcard, pela divisão, que é o mais importante, né? E para conseguir ter o primeiro jogo em casa. E é isso, cara. Assim, nenhuma outra novidade sobre esse jogo, pra mim. Foi, jogou muito bem. É isso, ganhamos. Bom, bora aí pro jogo que implica muita coisa aí também nos playoffs. Houston Texans, Indianapolis Colts, 20-16. Mas assim, esse jogo aqui, querendo ou não, eu vou ter que abrir desse jeito porque foi crucial, eu acho, pro resultado do jogo, né? Decisão horrorosa dos árbitros, né? No penúltimo drive ali do Texas simplesmente estourou o relógio, eles não marcaram, inventaram uma pass interference, o passe foi incompleto, mas eles inventaram uma pass interference,
foi um first down do Houston Texas. O Houston Texas foi lá e fez o touchdown da vitória, né? Então, assim, não queria estar falando, né? Enfim, foi um jogo legal e tudo, mas esse erro influenciou diretamente no resultado, né, Danilo? Sim. Sim, Você achou, cara, assim, você achou alguma pass interference? Eu não vi até hoje agora. Eu fiquei olhando assim. Cara, não, eu não cheguei a ver, na verdade, essa pass interference. Uhum. Eu não cheguei a ver. Mas, enfim, isso daí foi bem no finalzinho do jogo? Eu não peguei essa parte. Foi no último drive, né? O drive da pontuação do touchdown, né? Do último touchdown do Texans. Eles tiveram aqui uma terceira. Eu acho que era a terceira pra 15, Terceira pra 15, o relógio tinha estourado. O play clock, né? Eles já estavam no zero. Estavam no zero há muito tempo. Eles não marcaram. Aí o CJ Stroud faz um passe. E tipo, o cara simplesmente escorregou. Ele tava sozinho assim no campo. Não tinha ninguém tocando nele. O juiz pegou uma flag e aí faz interference. E aí você olha a jogada, não aconteceu nada. O cara nem tava bem marcado. Véio. Então assim, um erro assim muito estranho, muito feio mesmo. E assim, o jogo tava 20-13, né, pro Houston Texans. Não, na verdade tava 13-13, né? E aí teve uma terceira pra 15, eles fizeram o first down e aí fizeram 20-13. E o jogo acabou 20-16, né? Então, sim, impactou muito o jogo, né? Sim, eu acabei não pegando isso, mas enfim, assim, o ponto que eu quero trazer mais uma derrota do Colts contra um time direto na briga por playoff, pela divisão. O Colts, assim, parece que ele tá derretendo mesmo. Não consegue ganhar jogos, não consegue ganhar jogos grandes. Só teve uma vitória ali contra os Broncos em setembro ainda. Uma sorte, digamos assim, do kicker do Broncos ter errado o field goal e eles terem vencido o jogo. Mas depois disso, cara, assim, não consegue. O Colts não consegue ganhar jogos, tá perdendo todos. E, assim, decepcionante, cara. Sinceramente, eu acho que o Colts, ele não vai aos playoffs. Para mim, o Colts não vai conseguir vencer mais nenhum jogo daqui pro final do ano. E, cara, é isso, assim. É deprimente a situação do Colts, velho. Tem um bom time, até conseguiu ter uma boa gordura, mas, assim, você pega daqui pro final do ano os times que eles enfrentam, que é Jaguars, Seattle, São Francisco, Jaguars, Texans. Eles não vão ganhar nenhum desses jogos. Eu tinha avisado, né? O Houston Texans aí foi naquele review que a gente fez ali da trade line, teve os playoffs. Os Texans estavam meio mal ali, mas o calendário era mais tranquilo. E, pô, é isso, né? Eles estão simplesmente ganhando todos os jogos seguidos agora, né? E, pô, ganharam jogos grandes, né? Contra Bills e contra Chiefs. E esse jogo agora contra o Colts. Então, numa levada legal mesmo. E agora sim, né? O perigo dessa FC South é isso, né? Os três times estão dependendo de si. E aí esses três times, quando eles dependem de si, às vezes é isso, né? Porque a gente já percebeu assim, pô, a gente depende só de si. E aí começou a perder aí. E é sempre assim, né? O Jaguars também. Eu acho que o Texas é o time mais constante, né, desses três. Mas é isso. Tá totalmente aberta a FC South. Vai ser legal de assistir, porque é isso. Os três times estão dependendo só de si, né? Sim, verdade. E, muito cara, tá totalmente aberto. Você pega assim, Colts 8-4, Jaguars 8-4 e Texans 7-5. Então, assim, cara, assim, é outra divisão também loucaça. E, enfim, eu sinceramente, cara, olhando pra tabela, a tabela indica muito que o Jaguars vai ganhar essa divisão. Que é, assim, inacreditável, né? Mas, enfim, eu acho que o Colts não vai conseguir. Eu acho que o Texans ainda é capaz de beliscar aí uma vaga, por exemplo, que hoje tá ali com o Chargers, por exemplo. Eu acho que talvez eles consigam. Ou até mesmo, cara, tomar a vaga dos Colts, né? Hoje, o Colts tá na sexta posição. Então, eu acho que é capaz até do Texans ir lá e, pelo wildcard, exatamente, tomar a vaga ali do Colts, porque, cara, assim, já deram o primeiro passo.
Né? Texans venceu o Colts. Eles já deram o primeiro passo para tomar essa vaga do Colts aí. E enfim, cara, o Colts acho que vai ser a principal decepção da temporada. É. É. Pô, é. Já eu caí aqui nesse do Colts. Tem que ver se estavam jogando bem, mas realmente tá numa queda aí. O time tá descendo muito de nível e não é nem por aqui o Daniel Jones até que jogou bem, não jogou tão mal assim, mas é isso. Acho que o time precisa o Jonathan Taylor é muito dependente dele e quando o Texas, por exemplo, tem uma boa defesa, eles não vão conseguir. Eu acho que o Colts, na verdade, é um time que teve o calendário mais fácil, mas se vai pro playoffs, eu acho que eles perdem pra qualquer um, tá? Eu acho que já se ligaram lá dele, né? Acho Sim, que tá sendo um time talvez previsível, talvez. E o Sauce Gardner também saiu machucado, tá? Dos primeiros drives, assim, já saiu machucado. Eu não sei como é que vai ser as últimas semanas, mas é isso. Deram um trade nele e pode ser que não volte, né? Que azar. É. Pois é. É isso aí, né? É isso. Desse jogo é isso, porque, cara, assim, outro jogo também do Texans em baixa pontuação. O Texans, a defesa do Texans está sempre ali segurando o adversário. E o ataque também consegue fazer ali só o feijão com arroz ali no limite. E é isso. Mas lembrando aí, tinha jogo contra desse jogo ainda, mas o erro da arbitragem. Foi o primeiro episódio que a gente tá falando sobre isso, de um jogo assim, né? Eles estão no ano, parece que eles estão bem. Mas a partir de agora também começa esses erros aí dos juízes. E eu acho que é muito por conta dessa cultura, acho que da NFL, de sempre favorecer o ataque, né? De sempre estar ali. E esse foi bem claro, assim, porque assim, eles favoreceram o ataque e inventaram uma defesa, né? Então, só lembrando isso também, né? Pro Colts aí pra defender o Colts. Mas é isso, o Texas foi lá. Teve outros drives, né? Teve outras chances ali do Colts parar. Mas o Texas conseguiu. E bora aí pro próximo agora. Bom, bora. De um jogo tão importante, esse daqui não é tanto, né? Mas vamos falar, são um time da NFL. New Orleans Saints e Miami Dolphins, 21-17 para o Miami Dolphins. Quase que o Dolphins aí entrega uma vantagem de 16 pontos, né? Eles estavam aí bem no primeiro tempo, mas simplesmente pararam ali no segundo tempo e o New Orleans quase ali pontuou duas vezes. O último ele foi no final, mas o Miami conseguiu uma vitóriazinha, né? É verdade. Sim, um jogo meio sem graça, pra falar a verdade. Foi ali um jogo assim, o Saints já tá eliminado, o Dolphins ainda tá tentando ali alguma coisa, mas assim, com 5 vitórias, com uma campanha 5-7, não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Ele praticamente, claro, estão tentando, estão jogando para tentar ganhar, mas, cara, assim, o Miami Dolphins, para mim, não tem a menor chance, né? Apesar de estar só. Não, é isso, sério, já estão 13 vitórias, praticamente eliminado. E, cara, é isso. Um jogo assim que eu não, pra ser sincero, não prestei muita atenção ali. Teve vários turnovers ali também. Eu tava vendo ali alguns lances também, vi vários turnovers no jogo, né? Teve fumble, interceptação ali do lado do Saints. E, cara, foi isso. Esse jogo assim, não vendo nada, não. É isso. Sem gracinha. É isso. Vamos ver como é que vai ser o decorrer aí do Saints, mas o Saints tá correndo aí pra primeira pick, hein? Nossa, tá feio. Bora aí pro outro jogo. Atlanta Falcons, New York Jets, 27. O Atlanta Falcons aí 24, perdeu aí pro Jets. Cara, que temporada ruim do Falcons, né? Aqui de novo, né? Perdeu agora pro Jets, 4-8. New York Jets tá bem, mas caramba, o Jets tá tão mal que você perder pra esse time aqui é complicado, hein?
E é isso, né? O jogo eu não assisti, eu não vou assistir, mas é isso, né? Do jogo, o York Jets venceu. Eu acho que eu tenho pra falar isso. Exatamente. Assim, eu também não prestei atenção nesse jogo, pra falar a verdade. Mas Ah, ainda assim foi um jogo competitivo, né? Os times chegaram ali no final do jogo 24-24. Teve ali uma última campanha do Tyrod Taylor, que ele conseguiu posicionar o kicker para chutar o field goal. Um field goal de 56 jardas do Nick Folk. E, cara, foi basicamente isso, né? O chute da vitória mesmo. Faltando 5 segundos ali para acabar. E foi o chute do estouro do relógio. E, cara, foi isso a vitória dos Jets. Que, assim, são dois times que, cara, assim, o Jets tá 3-9. Não vai chegar a lugar nenhum mais, mas é sempre bom vencer na NFL. É isso. E o Atlanta também, 4-8 ali, assim, são jogos de dois times que já não disputam mais nada, que já não brigam por mais nada, estão jogando só por diversão, e de vez em quando eles fazem um jogo legal e competitivo, e é isso. é isso. Bora aí pro próximo. Arizona Cardinals e Tampa Bay Buccaneers. Pô, esse Arizona Cardinals, pô, é sempre assim, né? Tipo, eles perdem um jogo por 3 pontos, uma posse de bola, né? Um onside kick ali, teve que o jogo do Panthers que eles perderam no onside kick. Mas é sempre assim apertado, mas no final eles perdem, né? É bizarro. E esse jogo aqui eles jogaram acho que até melhor que o Baker Mayfield, que o Bucks. Mas os próprios erros deles eu acho que sacramentaram a derrota deles. Aquela interceptação ali do Brissett, eu acho que foi a última. Completamente erro dele, né? Ele fez um passe errado no meio de 4 jogadores ali. Tem passes que assim, a bola é desviada e você acha que talvez ali não foi tanto erro do quarterback, mas essa pra mim foi bem clara. Um passe totalmente perigoso dele que ele errou. E é isso, né? O Tampa ganhou uma vitória aí. Mas olha, foi suado isso aqui, hein? Exatamente. Assim, o Tampa, cara, eles estão assim, ganhando de uma maneira esquisita. Porque eles não estão, assim, dando show. Eles estavam jogando bem. O Mayfield, você vê, a gente até brincava, né? Toda vez que chegava no jogo do Tampa, você abria assim: esse aí é o jogo do MVP. Pois é, Porque tinha grito de o MVP. Mayfield tava jogando bem, tava fazendo partidas mais vistosas, né? Uhum. Mais assim, bonitas de se ver. Só que, Começo cara, de parece temporada que todo as mundo é leão, né? derrotas. Começo de temporada todo mundo é leão, tá vendo? Exatamente. E é engraçado que, assim, eles estão jogando. Eu não sei se essas derrotas que eles tiveram parece que quebrou um pouco a confiança deles, porque, assim, estão sofrendo, sofrendo mesmo por uns times que, cara, você fala assim, pô, velho, se esse Cardinals aí era pra você chegar e arregaçar, né? Assim, Uhum. mesmo que eles tiveram, assim, e é engraçado que eles tiveram um jogo assim, eles chegaram a abrir 17-3, né? Assim, no terceiro quarto, eles fizeram um touchdown ali e abriram ali no final do terceiro quarto. Eles abriram 17-3 contra o Cardinals. Que aí você pensa assim, bom, beleza, o jogo já ficou fácil. Só que, cara, de repente, eles vão lá, tomam 2 touchdowns e o time volta pro jogo, velho. O adversário volta pro jogo. Então, assim, tá esquisito esse tempo. O jogo terminou 20-17 e, assim, com sofrimento. Com sofrimento, porque os caras assim, claro, o drive final do Cardinals não foi assim o drive de chegou perto, eles nem passaram do meio campo. Mas assim, caramba, cara, você ganha só de 3 pontos, né? Você dá a chance, a última posse de bola pro Cardinals poder atravessar e ganhar de você. Caramba, velho, é É, embaçado, é complicado isso daí. pois é esse meu medo aí do Bucks aí talvez perder essa divisão por conta disso, né? Mas pô, só que eu peguei aqui agora o calendário do Cardinals. Das 9 derrotas que eles têm, 7 foram por menos de 4 pontos. 4 ou menos Sim, pontos. sempre apertado, sempre apertado. Pois é, então assim, é um time que tá pelo menos ali apertado e é contra times bons, né? Eu tô falando assim, eles perderam pro Packers e foi isso. O Colts também, né? E o Tennessee não, né? Mas Seattle, né, por exemplo. Então é um time que tá brigando ali pelo menos, né? Mas não ganha. Boa É, vitória pra Tampa, mas realmente é um alerta aí pra eles. Né?
Vamos lá. Sim. É isso. Eu acho que não É tem muita. isso. Esse jogo é isso. Não tem. E, cara, assim, uma coisa que eu tenho só percebido, tá? Cara, Egbuka parece que ele deu uma quedinha de produção, né? É, eu acho que Já tem como umas que um todo. semanas aí que a gente tem visto. Tem as últimas semanas a gente tem visto, cara, ele deu, assim, no começo ele tava muito bem. Só que, pô, já tem uns jogos aí que ele não tem feito mais tanta coisa. É. Acho que também teve ali o respeito, né, com ele. Né, o pessoal começou, mas eu acho que, pô, esse jogo terrestre do. Acho que o ataque do Tampa é muito parecido. Não é parecido, mas o problema é muito parecido com o do Chiefs. Hoje o terrestre não encaixa. E Sim. aí fica meio travado, né? Mas realmente, o Egbuka tem uma quedinha aí. Mas é calor e muito promissor ainda. Com certeza. É isso. Bom, eu acho que esse jogo aqui também vai ser muito mais rápido. Jacksonville Mano, Jaguars e Tennessee Titans, 25-3. É isso. Bye week aí do Jaguars, né? cara, vai ver que do Jaguars. Esse jogo, assim, tipo, cara, assim, coitado do Titans, né? Assim, não teve a menor chance, como sempre. Ele fez o field goal na primeira campanha e não fez mais absolutamente nada. Foi isso. E assim, Jaguars fez ali o feijão com arroz, ganhou facilmente. E, cara, é isso. Depois ali do touchdown também, no começo do terceiro quarto, né? Que o Jaguars abriu 25-3. Até eles pararam de jogar. E, enfim, nesse jogo eu não tenho nada, não. E o Jaguars continua aí brigando aí com pontos aí pra ganhar a divisão. É isso. Não tenho muita vitória em falar. Vitória é muito fácil. Sim. Bom, bora então pro próximo. Vikings e Seattle Seahawks. Outro jogo aí também. Esse aqui a gente pode falar alguma coisa. Mas Seattle Seahawks aí 26, Minnesota Vikings 0. Eu acho que só pelo placar aí, eu acho que a gente tem uma resposta sobre o Max Brosmer, né? A gente tinha uma pergunta aí se talvez seria o Brock Purdy ou o Tom Brady. Eu acho que não, né, Danilo? Não, velho. Acho que não. Coitado, assim. É que é complicado também, né, cara? Você enfrentar essa defesa do Seattle. Primeiro jogo da Primeiro NFL, jogo. pô, o cara vai lá e tem uma defesa dessa pelo caminho. Cara, é muito ingrato, né? É muito difícil. É, Então, não enfim, era um assim, esse trabalho fácil jogo também, né? não, exatamente. Um trabalho dificílimo, e, enfim. Um jogo assim, tranquilo, completamente tranquilo pro Seattle. Dominou o jogo inteiro, claro, 26-0, não tem como ser diferente, né? E, cara, é isso. Teve turnover pra caramba, né? O Vikings teve turnover pra caramba, lançou interceptação, fumble. Ele teve 3 interceptações, né? Então, assim, cara, terrível, assim, pesadelo esse jogo. E é isso. Seattle é outro também time que continua aí na briga pela divisão. Tá legal pra caramba a nossa divisão. Rams 9-3, Seattle 9-3, San Francisco 9-4. E, cara, é isso. E não tem muito o que falar desse jogo também. Cara, 26-0, você vai falar aqui, né? Pois é. Ainda mais esse Vikings aí, é isso. Olha esse Vikings horroroso aí, né? Eu não sei se o Justin Jefferson, a gente tava falando do basquete aí que não termina com o Browns, eu não sei se depois dessa temporada o Justin Jefferson volta. Olha, se tem um jogador que Eu me acho que ele fala... vai dar um ultimato, velho. Ele vai chegar nos caras e falar assim, meu, ou vocês me arrumam um quarterback ou eu tô saindo ano que vem. Vai, vocês têm uma temporada, vocês têm uma off-season aí, ó. Vai, corre. Então, mas eu acho que se o Justin Jefferson decidir não ir pro training camp, não treinar na off-season, eu só apoio ele. Vai ser o primeiro jogador, talvez, a apoiar. Porque não de sacanagem com ele. Sim, Né? velho. Tá de sacanagem. Não dá nem pra treinar, né, velho? Pô. A galera não vai conseguir lançar a bola pra ele. Pois é, velho. Pô, os caras lá do college talvez seja melhor aí. Que situação que ficou aí o Vikings. E, pô, o Darnold Game, né? A gente não falou, mas tem essa história aí. Inclusive, eu acho que o O'Connell ali tava conversando ali depois do jogo. Eu acho que ele tava ali, porra, não dá pra voltar não. Vem cá, pô. A gente era tão feliz aqui e tal. Porque assim, né? Muito feio, né? Ainda bem que não foi em Sim, Minnesota esse jogo, né? sim. Ainda bem. Seria mais feio. Bom, é isso aí da história do jogo. Do 26-0 aí. Raiders e Chargers. Outro jogo aqui também tranquilo. Los Angeles Chargers aí 31-14. Pô, esse Raiders aqui, cara. Tá difícil, hein? O Titans eu acho que é o pior time mesmo, mas é mais por conta de talento.
Mas entre Saints e Raiders tá difícil pra saber quem vai ser ali o pior também. Mas é isso, né? Um time completamente aí fraco. Tem o Brock Bowers aí, que é um bom jogador. E é isso. E o Chargers aí fez mais o feijão com arroz também. Né? Não fez um grande jogo. Eu só queria dar um destaque aqui pro Kimani Vidal. Né? Um jogador que, pô, tem jogo que ele não joga. O jogo que ele joga teve bastante yardas, né? Foi um contra times ruins. Mas contra times bons ele não consegue. Mas é uma escolha de sexta rodada. Enfim, tá conseguindo aí pelo menos fazer um trabalho legal aí contra os times ruins. E só teve um fumble na temporada até agora, né? Então, um achado legal, né? Não é um cara que vai ser titular do Chargers, mas pelo menos ali, nessa situação, né? Que perdeu 2 running backs, draftaram um cara na sexta rodada e tá ajudando. Sim, é um belo achado, né? Porque eles conseguiram aí, perderam o Jake Dobbins, e, enfim, o Marion Hampton também, que são bem também melhores, né? Isso, Najee Harris também. E, enfim, cara, assim, conseguiram encontrar um cara que faz o jogo terrestre andar pelo menos contra esses times mais fracos, né? E, cara, assim, e o Chargers também, cara, assim, pô, se não espancar o Raiders também, pelo amor de Deus, cara. Eu achei que os caras, assim, esse jogo era pro Raiders, era pro Chargers arrebentar muito mais. Assim, você olha o placar final do jogo, 31-14, mas, pô, eles eles foram pro intervalo 7-7, fizeram ali um 14-7 no começo, mas, assim, demoraram, né? Assim, eu acho que eles demoraram um pouco para engrenar e tomar logo o controle do jogo. Né? Mesmo que eles fizeram ali o 21-7 e tal, tudo mais, mas, assim, sei lá, eu achei que o Chargers... não sei também se é questão da preparação, dos times que são rivais de divisão, que você conhece há muito tempo, mas, enfim, o Chargers, cara, assim, ó, eu tô desanimado com o Chargers, essa é a verdade. Eu ainda acho que é o time que vai ficar quase o ano inteiro na zona ali de wild card, e vai chegar no final e eu acho que ele vai perder a vaga dele. Eu também acho. Porque é a cara deles, né? É a cara deles entregar ainda pro Chiefs. Mesmo ganhando 2 vezes do Chiefs, né? É a cara deles. E ainda mais assim, até porque os times que eles enfrentam, assim, esse jogo contra o Raiders foi o último tranquilo pra eles. Porque agora eles pegam Eagles, Chiefs, o Cowboys, que tá jogando bem. Eles pegam o Cowboys, que estão jogando bem, estão derrubando uns times de playoff. Pegam o Texans e os Broncos. Assim, você olha essa sequência aí, cara, o Chargers, ele não conseguiu uma vitória assim de convencer mesmo, talvez contra o Chiefs lá na semana 1. Mas porque depois assim, né? Exatamente, semana 1, só, tá longe pra caramba, faz muito tempo. Assim, basicamente só em setembro que eles conseguiram umas vitórias mais convincentes, mas assim, cara, você olha esse time aí, você fala assim, mano, eles não vão conseguir ganhar, mesmo com o Justin Herbert, mesmo com um cara bom, com recebedores bons e tudo mais. Eu, sinceramente, cara, o Chargers é outro time aí que eu acho que vai chegar. Essa sequência aí vai derrubar de vez os caras e acho que os caras não vão conseguir ir pro playoff, não. Danilo, pô, eu não entendo, mano. Porque assim, o calendário do Fortaleza era pra ser mais fácil. Agora eu tô olhando aqui, como é que um time que perde 35-6 pro Jaguars, perde pro Giants, perde pro Washington e tá 8-4. Exato. Esse calendário tá mais fácil, pô. Caramba. É bizarro isso daí. Pô, esse calendário tá mais fácil que o nosso, mano. Mas é isso, então vamos ver. O jogo contra o Chiefs realmente é um jogo aí que caramba, o Chiefs ainda tem essa chance, né? Porque eles podem ganhar do Chargers e encostar neles, né? Sim. Mas é isso, acho que realmente o Chargers tá num perigo aí. Uma zona perigosa. E inclusive, sim, né? Uma notícia, o Herbert machucou aí um osso do braço do dedo dele que não lança, né? Da mão que não lança. Mas enfim, vamos ver como é que vai ser o decorrer da semana, né? Se faltar o Herbert, sim, aí fica difícil pra caramba. O Herbert já tá jogando bem, mas o Herbert fudeu. Sim. Porque é o treino ainda. Então, que ele... então, exatamente. Assim, ele já oscila um pouco, né? Ele, assim, faz partidas boas, tem momentos ali que, pô, ele lança uns passes, assim, ele na precisão e no braço também, cara, ele é muito bom. Assim, você vê o Justin Herbert lançando os passes longos,
Cara, ele é muito bom. Só que, cara, esse ano eu tô achando que ele tá lançando É, a pior interceptação temporada dele. demais. Acho que é a pior temporada dele. Não tá, assim, ele não tá numa sintonia boa ali com recebedores e até mesmo com algumas leituras, cara. Ele tá fazendo umas leituras, assim, de orelhudo, sabe? Então, assim, umas interceptações que ele lança, assim, que é o orelhado dele. Então, assim, cara, o Chargers, assim, é o que eu falei pra vocês, pra mim o Chargers se resume em uma palavra, decepcionante. Eu esperava muito mais esse time. Ainda mais quando eu vi o primeiro jogo deles ganhando dos Chiefs, ganhando bem, e outros jogos que eles foram vencendo ali, que eu falei assim, cara, até mesmo o jogo contra os Broncos. Só lembrar que ele ganhou do Chiefs e dos Broncos no início de setembro. O começo da Então, temporada ele assim, tava 4-0. era tipo assim, cara, os caras tinham. Não, tava 3-1. Tava 3-1. Tava 3-1, porque eles perderam pro. Isso, é o quarto jogo, eles perderam pro Giants. Mas assim, Pô, deveria a sequência deles. Eu deveria estar 4-0, né? Porque assim. Cara, assim, os caras começaram bem e de repente foram perdendo pra eles mesmos, enfim. Eu tô decepcionado em ver o Chargers. Eu esperava muito mais dos caras, né? Eu também. O jogo também chato, né, do Chargers. Não tô gostando de assistir os jogos também. É meio inteligente sim também. Não tem nada assim demais no jogo, né? Meio. É isso. Falta um pouco de Arizona Cardinals, talvez, neles, né? Sim. É isso. Bom. Para a próxima então, Buffalo Bills e Pittsburgh Steelers. Buffalo Bills aí 26-7 no Pittsburgh Steelers. Coisas estranhas estão acontecendo em Pittsburgh, né? Já tem muita conversa mesmo agora. O Mike Tomlin está fora, né? Então pode ser mesmo a última temporada do Mike Tomlin aí. O Aaron Rodgers começou a... O Aaron Rodgers é uma cobra, né? Ele só fica ali quietinho e tal, e aí quando começa assim, ele já começa, e aí ele, numa entrevista ele falou, já que tem um pessoal aí que não tá indo nas entrevistas, nas reuniões e tal, tava quietinho, mas já começou, enfim, eu acho que tem problema de vestiário, porque a atuação péssima da defesa do Bills, do Steelers aqui, o Bills simplesmente corria a mesma jogada, né, era a mesma corrida, e o que conseguia passar, né? Um jogo totalmente fácil aqui, né? Cara, totalmente fácil. Assim, é bizarro como o Steelers foi dominado. Mas é bizarro, assim. Eu esperava assim, que fosse um jogo um pouco melhor, que a defesa ia fazer alguma coisa. Teve ali, logo no começo, a interceptação do Josh Allen ali na primeira campanha. Sabe, você fala assim, pô, velho, acho que vai ser legal. Até forçaram um fumble ainda no primeiro tempo. Mas, caramba, velho, assim, pra você ter uma ideia, se você pega assim, ó, o segundo tempo, o jogo foi pro intervalo, o Steelers ganhando 7-3. No segundo tempo, assim, não teve Steelers, basicamente isso. Os caras tiveram 4 campanhas, teve uma campanha de 1 minuto e 28, que foi a interceptação, a outra campanha de 1 e 27, uma campanha de 3,57, que terminou no turnover on downs, e no final do jogo de 1 minuto e 7. Então, assim, os caras mal ficaram com a bola. E eu tô falando que, assim, essa última campanha de 1 minuto e 7 já foi a última campanha do jogo. Eles já não iam fazer mais absolutamente nada, porque tava 26-7. Então, assim, bizarro. Os Steelers, assim, cara, eu nunca vi os Steelers tão mal. E é engraçado que, assim, cara, times do Mike Tomlin, normalmente, cara, eles sabem montar time. São times osso duro de boi. São times, assim, que, cara, se cai atirando. Então, assim, tá horrível. Assim, os Steelers tá horrível. É aquilo que eu falei, assim, a gente tava falando lá da divisão deles, né, do Baltimore, do Bengals e tudo mais. Por mais que o Steelers ainda está na briga, tá ali empatado com o Baltimore na divisão, eu não consigo ver esses Steelers indo pra playoff. E dirá ganhar a divisão. Assim, eu não consigo, assim, pra mim, eles não têm a menor condição. Eles não conseguem. Tudo bem, é um duelo divisional, eu entendo. Mas o que a gente viu dos Steelers contra o Baltimore nos últimos anos aí, contra o Lamar, cara, eu sinceramente, e agora tá pior ainda. Eu sinceramente não consigo ver os Steelers ganhando o jogo. Não consigo. De verdade. Não consigo ver esse cara nem indo pra playoff. Porque nos jogos desses... Eu consigo também ver ganhar um jogo, e em casa, velho. Os Steelers perderam em casa, eles tomaram uma surra em casa. Eles foram completamente dominados em casa. Pois tá entendendo? É bem feio mesmo essa derrota aqui.
Eu acho que pode ser a primeira temporada do Mike Tomlin negativo. Eu acho que é a última dele mesmo. E é isso, né? Esse jogo aqui nem parecia que tinha implicações nos playoffs nem wildcard, né? Parecia que era um jogo do Assim, velho. Bills que tava ali e o Steelers tava brigando ali. Tava com a temporada já quase sem nada, né? Mas na verdade tinha muita Sim. coisa. E é um jogo bem fácil aí do Buffalo Bills mesmo. E o Steelers, cara, tinha até promessas aí, né? Começou bem e tal. Tem um time legal, mas não sei o que tá acontecendo, mas eu acho que o McTominay talvez perdeu o vestiário mesmo. E é isso, né? E é isso, cara. Mas é que é assim também, que eu penso, né? É, tudo bem, a gente olhando agora, assim, eu não quero ser o engenheiro de obra pronta, Sim, sim. mas você ter o Rodgers, o Metcalf no vestiário, né? Que são dois caras mala pra caramba, né? Assim, Ah, cara, eu gosto muito do Rodgers. O Rodgers como jogador, lançando a bola ali, excelente. Só que eu a gente já sempre sabe. escuto histórias assim, que ele é um cara assim de. Ele é meio, igual você falou, meio cobrinha, É, né? Então é um cara assim que é meio difícil de lidar e tudo mais. Então, assim, só refletindo sobre o Mike Tomlin também, caramba, o cara que teve. Acho que ele nunca teve uma temporada negativa no Steelers. Ele uhum. tá no Steelers, vai fazer 20 anos. Se ele for mandado embora na primeira que ele tiver campanha negativa, cara, que puta ingratidão do Steelers, né, velho? É, Sabe? Eu, sinceramente, assim, eu vi também esses rumores aí de entrevista e tal, que ele pegou e regaçou uma galera aí na entrevista. Enfim, assim, cara, eu acho que se tiver que fazer uma reformulação, cara, você não tem que começar com o Mike Tomlin. Porque eu ele é o também, cara que sustenta essa franquia, velho. também tenho essa opinião, ele é jovem ainda também, né? E pô, ele montou essa defesa aí, enfim, o time por muitos anos aí, enfim, até no anos baixo do Big Ben, tava indo pra playoffs, era muito por conta do Mike Tomlin ali, na organização dele, a defesa e dos jogadores que ele desenvolveu, né? Mas a dor, eu acho que do torcedor do Pittsburgh Steelers está maior do que essa história toda do Mike Tomlin, né? Porque querendo ou não, ele É, tem isso, mas o time não ganha no playoffs, né? E acho que tá talvez essa dor aí, talvez, não sei, talvez seja melhor para os dois se separarem, mas realmente, eu acho que vai doer muito mais pro Steelers do que pro Tony essa demissão e sim. esse negócio, porque ele vai estar empregado em qualquer outro time, né? Com E certeza. no Não, college. com certeza, sim. E com certeza ele vai. Assim, se os caras fizerem isso com ele e tirar o Mike Tomlin e, assim, mercado, com toda certeza ele vai ter. E o time que ele entrar, ele vai chegar e vai arrumar, igual o Mike Vrabel fez, velho. É, Mike Vrabel entrou ali no Patriots e ele arrumou o Patriots em meses. Questão de meses. Não faz uhum, nem um ano que ele chegou lá no Patriots e, assim, o Patriots é outro time. E assim, a tabela deles é um pouco mais fraca? Sim, é. Mas o cara tá fazendo o time jogar. E ele tem exato. todo o vestiário. Então, assim, o Mike Tomlin, se os Steelers abrir mão dele, fizer essa orelhada de abrir mão do Mike Tomlin por causa sei lá, de vestiário, de alguma coisa assim, pra mim eles vão estar fazendo cagada. Vai ser É, difícil assim, achar eu outro acho cara. que ele tem que. Exatamente. Eu acho que ele vai ter que fazer é, assim, uma temporada pior ou uma coisa mais horrível para custar o trampo dele, a cadeira dele, entendeu? Mas, enfim, vamos ver o que acontece aí. Mas, cara, assim, esses Steelers aí, pra mim, não vai chegar a lugar nenhum, não, velho. Eu também acho que não. É isso. Tem o calendário difícil também. Então, Tem uma difícil, né? é isso. E do Bills aí, bom jogo. E é isso, tá muito bem aí no wildcard agora. Assim, ainda bem, né? Os caras conseguiram se recuperar e respirar, porque o Bills também tava arrumando um jeito de entrar pelo cano, né, velho? Pois é, esse time perdeu pro Falcons. Eu ainda não Então. esqueço disso. E pro Miami Dolphins, velho. Pelo amor de Deus. Pois é, ganha do Chiefs. É isso. Inacreditável. NFL é isso. Bom, o jogo aí do Prime Time, a gente avisou aí no preview que o Denver Broncos ia ser um jogo apertado e eles iam ganhar. E é exatamente isso, 27-26 pro Denver Broncos. Mas esse jogo foi diferente. O Broncos aí
começou bem, né? O jogo. E no final acabou aí sendo parado aí pela defesa do Washington Commanders. E pô, o Mariota, bom jogo dele, inclusive no último drive aí. Ele teve uma conversão de 4ª para 6, né? Um passe aí pro Zach Ertz. O Zach Ertz também bastante tempo aí na NFL. E pô, quase uma vitória heróica aí do Washington Commanders. No overtime ali eles tiveram a chance de converter o segundo ponto, não conseguiram. E é isso, Denver Broncos aí, mais uma vitória aí, sofrida, mas venceu, né? É bizarro. Não, é bizarro. Não, e esse jogo, cara, assim, eu não esperava que fosse um jogo bom. Pra ser sincero, exatamente, o jogo foi legal. O jogo Mariota, foi um bom jogo. Mariota. Sim. Aí, sim, um jogo... Só não falar do jogo, mas Mariota no Vikings, não era playoff? Talvez? Ah, mano, não, acho que não, velho. Mas eu assim, acho que ia tá melhor, né? Sim, ia tá melhor. Ia tá pelo menos mais competitivo, assim. Ia tá tomando cacetada de todo mundo, né? Estaria um pouco mais competitivo. Mas eu acho que aí playoff acho que já é um pouco demais ali, né? Mas enfim. E assim, cara, assim, um jogo legal até, né? Um jogo mais aberto, assim, de pontuação. A pontuação sempre apertada. Foi pra prorrogação, né? 20-20. E, cara, no overtime ali, o Broncos teve uma campanha legal. 76 jardas, 3 minutos e 1. E aí na sequência, o Broncos fez 27-20. O Washington teve uma campanha também legal, 70 jardas, 4 minutos e 12. Fez o touchdown, 27-26. E aí, cara, eles tentaram ir para a conversão de 2 pontos para ganhar o jogo e não empatar. E aí, nessa conversão de 2 pontos, o Nick Bonito apareceu, espalmou ali a bola e garantiu o jogo. E, cara, assim, boa vitória do Denver Broncos e o Washington até que deu um sufoquinho ali, né? Deu um trabalhinho. Foi surpreendente, porque eles não estavam tão bem assim. Mas esse jogo eles mostraram aí no prime time. E legal deles aí. Mesmo o quarterback reserva, o Mariota. Bom jogo. E o Denver Broncos, assim, pô, vai ter uma hora que eles não vão ter essa emoção, né? Quando é que vai ser um jogo que eles vão ganhar de boa, né? Pô, tá difícil. Mas assim, cara, o ponto alto desse Broncos aí é a defesa, cara. A defesa dos caras continua indo bem pra caramba, segurando, fazendo o que precisa. E, enfim. Cara, e olha só, o Denver Broncos vai ganhar a divisão 10-2, né? Pois é. Bom trabalho aí. Eu não lembro, eu tava tentando lembrar. Eu não lembro se eu acho que sim, tá? Eu acho que eu coloquei o Denver Broncos no preview da temporada que a gente fez. Eu acho que eu coloquei o Denver Broncos como o primeiro. Não lembro, mas eu acho que eu coloquei o primeiro. Eu tenho... Aqui eu posso ver. Depois você olha. Foi uma boa. Depois você olha. Foi uma boa. Eu provavelmente coloquei o Chiefs. Eu não tenho medo. Eu não tenho essa coragem toda aí de colocar. Mas lembrando aí que você falou do... Pode ser a temporada do Mahomes aí, que ele pode estar fora do playoffs. E é disparado. Se ele for pra fora do playoffs, é a disparada a pior temporada dele, né? Porque a pior temporada dele foi aquela que ele foi pro Division Game, né? Que ele perdeu pro Tom Brady e pro Burrow. Os outros ele foi pro Super Bowl. Sim. Que louco, né? Uma carreira bem pouca história, né? Sim. É isso. Desse Cara, jogo aí, jogo tem é mais isso. um. Ok. Não, mais nada. Só Desse isso. jogo aqui eu tenho bastante. O último jogo aí é Patriots e Giants. Patriots aí vencendo 33-15, como a gente falou, né? Um jogo com histórico, mas a história desse jogo aqui foi bem pouca, né? Em questão de ações, né? O jogo foi bem tranquilo. O jogo acabou no primeiro tempo, né, Dani? E, basicamente. Enfim, completamente ali. Mas tem algumas coisas fora do campo, né, que eu posso comentar. Mas eu acho que se quiser passar aí alguma coisa do jogo, depois a gente pode falar. Cara, assim, do jogo, nada. O primeiro tempo acabou já 37 pro Patriots. Extremamente fácil, assim. Jackson Dart fez a menor cócegas nesse time, na defesa do Patriots. Eu até acho que o James Winston teria mais chances de eu não vou dizer vencer, mas pelo menos de manter um jogo competitivo até o final.
Eu acho que o James Winston ainda seria melhor. Mas, não, tem que dar chance pro novato, blá, blá, blá e tal. Mas, cara, esse novato aí tem que parar de ficar segurando demais a bola, né? Assim, pô, tinha uns lances lá que, cara, assim, ele achava que tava no college. Ele ia ficar segurando a bola 2 dias ali, ninguém ia tocar nele. E aí depois ele ia sair correndo, ia correndo uma boa, né? E assim, cara, a defesa do Patriots ali jantou o moleque. E, enfim, assim, é um jogo, assim, horrível do Giants. E, cara, assim, dos 3 quarterbacks que eu vi esse ano, jogando pelo Giants, o James Winston ainda é o melhor deles. Ainda manteve o time mais competitivo. Você pega aquele jogo que ele fez contra o Detroit semana passada, cara, que eles quase ganharam, eles foram para a prorrogação contra o Detroit. Enfim, mas assim, é a cultura da NFL de não, vamos dar chance aqui pro novato, vamos dar chance pro cara, o primeiro ano dele, vamos botar ele na fogueira, né, para conseguir ganhar os jogos, para ir testando também, né? Mas enfim, cara, nesse jogo eu não tenho muita coisa não, pode falar dos seus pontos aí fora do campo. Então, foi dentro do campo, né, mas é até vinculado com o que você falou, né, o Dart tá tentando aí, parece que tá querendo no college, realmente, e, pô, ele já teve problema de conclusão porque tá tomando big hit, e esse jogo ele causou uma confusão, né, enfim, teve até uma briga ali, porque ele tomou um baita hit do Elise, e ele tava na sideline. É verdade, eu vi. Então Sim. assim, e ali, aquilo ali, se é o Mahomes, ele arruma até uma falta, né? Porque ele fica ali e depois sai, né, do campo. Mas realmente, né? Você tem que ser inteligente. Pô, você não vai ganhar 3 jardas, sai do campo. Pô, e assim, não é palavras minhas, mas eu vou usar ela pra falar, né, sobre. De novo, né, no programa do Pat McAfee, tava o Bruce Arians, que era o head coach foi head coach do Colts ali, também assistente, mas foi do Arizona e depois ganhou o Super Bowl com o Tom Brady no Tampa Bay. O Pat McAfee tava falando ali, explicando, né, porque como mesmo ele sendo quarterback, ele quer mostrar que ele é um cara durão, né, que vai na pancada e tudo. E aí ele perguntou, né, pra ele, pô, como é que você trata isso? Até porque o Andrew Luck teve isso, né? Como é que você trata isso e como é que você faz pra eles entenderem, né, que tipo, pô, não é pra você ser durão. O quarterback é a posição mais valiosa. Se você tá fora do campo, fudeu, né? Porque, pô, o plano de jogo tá em você, então você tem que estar saudável no jogo. E aí o Bruce Arians falou, quando eles vão entender quando o time dele, quando acabar o contrato, o time dele não vai renovar o contrato com ele. Aí eles vão entender. Porque assim, e realmente, você sendo o quarterback, você é o cara que provavelmente vai receber mais grana. O time depende mais de você. E você não pode tomar esse hit de bosteira, né? Por 3 jardas. Você tem que ser inteligente, dar o snap. E ele falou com essas palavras: não seja estúpido. O time precisa de você. Eu tô cagando pra que você é durão ou não. Não seja estúpido e saia do campo. Né? É isso que ele tem que falar. E eu acho que é isso também. Pô, tá tudo bem correr. Mas, cara, se tem essa chance de não tomar o big hit, sai do campo. Ainda mais o Dart que já tem histórico de conclusão. Vai sair de novo por conclusão. Por uma coisa assim, uma ação que é dele, que é pra achar que é durão, e na verdade não cabe mais, né? Pô, a gente não quer ver o quarterback machucado, cara. Então, ele acabou de voltar, né? E a gente tava falando do James Winston, né? O James Winston jogou no jogo passado porque o Dart tava fora. Exato. Então, assim, ele acaba de voltar. E assim, ó, e só falando desse lance, a pancada que ele tomou, pra mim, foi limpa. Ele tava dentro do campo. Inclusive, entendeu? E assim, os caras até deu uma briga. Exatamente. Então, assim, cara, não vai. Esse é o ponto. Não precisa correr o risco de tomar uma pancada dessa. Então, assim, sai logo do campo, assim. Umas coisas assim que. E aquela mania, assim, eu acho que o Dart, também falando um pouquinho assim, em cima do que eu falei, eu acho que ele ainda não. Parece que ele ainda acha que tá no college. Assim, o college, claro, esses caras aí, todo mundo veio do college, a grande maioria? Sim, a grande maioria. Mas o jogo é diferente, cara. Na NFL, os caras é um turninho, velho. É mais forte, né? É um profissional, mais forte.
profissional. Não dá pra ficar brincando, né? Ficar brincando com a sorte. De tomar uma pancada dessa e se lascar. E E sai do assim, jogo, tudo né? bem. Exatamente, sai do jogo e até perde o ano, enfim. Uhum. Acaba atrapalhando o desenvolvimento dele. É. O Giants não briga por mais nada, tudo bem. Mas não é por isso, nem por isso vai ser relaxado, ser descuidado em relação a isso, né? De ficar fora. Mas, enfim, cara, assim, não sei, cara, o Giants não sei se ele tem feito boas escolhas, assim, bem, só o primeiro ano do Dart, mas, cara, assim, eu até agora não vi nada de espetacular no Dart. Assim, eu acabo vendo mais jogadas aí de corrida dele, de entrar na endzone, eu acho, contra o Eagles mesmo, acho que ele fez 2 touchdowns correndo, mas, assim, de verdade, não, claro, assim, é um cara que pode se desenvolver e tudo mais, mas, cara, o que eu vi dele agora, não tô vendo nada demais, e é isso, tem que tomar cuidado. Isso. Exatamente. E a última coisa aí, uma jogada mais hilária, né? Mas o cu chutou o chão, né? Você viu essa jogada aí? Quem nunca, cara, né? Quem nunca, aquele fio cara, de eu gol. acho. Eu acho que, assim, quando eu olhei o lance, eu não entendi, mas eu achei que o pé de apoio dele ficou muito perto da bola e aí ele ficou com medo de chutar o próprio pé e quebrar o tornozelo, sei lá. Mas doeu, hein? Aquele chute. Sim. Aí, mano. Mas foi isso, Ai, bastante mano, hilário. bem lembrado, eu não lembrava desse lance, velho. Você me falou agora, Inclusive eu tava lendo, eu achei genial, eu tava lendo no YouTube, né? Teve um comentário, o primeiro. E na verdade aquilo dali foi um play action kick field goal, né? Ele deu uma play action ali. Sim. Ninguém entendeu a jogada ali, mas é um play action, talvez uma inovação aí, né? Em vez de um fake, um play action field goal. Meu Deus do céu. Inovou, né? Pô, Inovou. a questão aí da movimentação, né, pré-snap, né, tem no livro do Michael Lombardi, ele explicou que na verdade foi sem querer, né, o OL acho que era do Raiders, ele tava alinhado numa posição e ele percebeu que tava alinhado errado e ele mudou. E aí quando ele fez isso, a defesa ficou toda bagunçada. E aí perguntaram até pro jogador, por que você fez isso? Ele falou, pô, eu tava alinhado errado, eu fui. E aí teve essa sacada e aí começaram, né, a fazer mais motion e tal. Não sei, o Ku aí pode ter inventado uma nova moda aí. Sim. Bizarro, velho. Esse Giants aí tá bizarro. Exatamente. É isso aí desse jogo e dessa semana, né? Semana que a gente, como falou, tá legal essa briga dos playoffs, teve jogos bastante importantes aí. E vamos ver agora como vai ser decorrer, né? É isso. Nós fechamos mais uma semana aí e a NFL cada semana é mais legal. Exato. Vamos pra semana 14 agora, a gente já tem o preview já feito, né? E agora vamos fazer esse review e semana que vem estamos aí pra fazer o preview da semana 15 e o review da semana 14 também. É isso. Bons jogos aí. É isso. E até a próxima. Falou. Valeu, Heitor. Falou.